Meu caro Marcelo Coutinho, bom dia pra você, Coutinho, bem-vindo. Bom dia, fofão. Firme, fofão, bicho. Bom dia, Olha, fofão. Magro começou a se me chamar de fofão, eu nunca ouvi na minha vida, fofão. Vai lá. Fofão não era aquele personagem da televisão? Da televisão, era, né? Das bochechas borrachudas do fofão. Fofão. Fofão, você quis inovar, hein? Bom dia, lindão. Você quis chamar a atenção. Bom dia, lindão. Lindão é mais clássico. Fofão é mais ousado. Fofinho. Fofinho deixa pra lá. Às 9h03, vai, Coutinho, dólar índice. Vamos lá então, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia aí, meu bíceps dourado. Mercado lateralizado. Olha só o candle de ontem. O candle de ontem foi uma aula. 135.175, bateu naquele ponto que a gente comentou, fizemos todo o movimento de baixa que a gente vinha falando, e a boa notícia é, como eu não tenho figura, eu imagino um repique. Então o mercado pode, a partir de hoje e amanhã, eventualmente, fazer um repique altista bom para os comprados. No caso do dólar, esse tá bonitão, cai, longa lateralização, queda, dólar cota R$ 5,589, tem a sua toada macro baixista. Seu objetivo, R$ 5,524. 9,4. Valeu, maestro Marcelo Coutinho. Pontos organizados pra gente partir pro Guilherme Cunha, que traz o seu destaque inicial. Gui, desde que a gente abriu aqui o mercado de futuros, o dólar tá caminhando agora pro 0 a 0, o Indifut quase dobra o viés de alta, 0,40% de avanço agora, 136.820 pontos. E a curva de juros já tem 6 pontos base e meio a menos nos pedidos. É você, Gui, bem-vindo. Bom dia, Léo, e deixa hoje então subir, né? O massacre da Serra Elétrica foi dado na data de ontem e hoje, pelo menos até a abertura do nosso mercado à vista, o bom humor pode vir a dar uma imperada pelo desenho que nós estamos tendo no calendário econômico, né? Esse dado do IPCA reflete uma positividade, nem que seja de um alívio curto prazista. Ontem nós tivemos o prazer inenarrável do pullover vermelho pegar o movimento da queda, como o Coutinho colocou, depois foi a aula do puxamento dos compradores na região do IOFs-Day, e agora o IPCA acaba traduzindo no mínimo de alívio no cenário do índice futuro. Depois da abertura do mercado à vista e depois da leitura do IBGE, o papo é outro. Já o dólar repica para a gente poder vender. 9,5. E agora? Bora partir para o release do IBGE, entender o fenômeno do IPCA do mês de maio, nesse dia 10 de junho. Estamos acompanhando a fotografia e a maneira como os preços se comportaram em média no quinto mês do ano. Agora é a hora do divã do chat. É hora de você desabafar como é que tá o preço do tomate, da cebola, do perfume aí no seu bairro. Geralmente é assim, a galera no geral contesta. Fala assim, não está mais barato nada, tá é mais difícil. O salário não está rendendo nada. Nós entendemos, nós sabemos, mas aqui na prática o que a gente faz é trazer a notícia com base no comportamento e na metodologia que o IBGE determina. Então deem só uma olhada no que a gente separou aqui para vocês se ligarem. IPCA fica em 0,26% em maio. Na tela para vocês a partir de agora, o release do IBGE, para a gente entender por grupos como que se deu o comportamento. Primeiro a tabela geral. Em abril de 25, portanto no mês imediatamente anterior a este, tínhamos 0,43. É uma desaceleração. O bom é que a desaceleração imaginada estava em 0,33, 0,35, veio 0,26. Então o mercado se apega nisso e manda ver no apetite pelo risco. Veja só, em abril de 25, 0,43%. Em maio de 24, base anualizada, 12 meses atrás, tínhamos tido 0,46. Saímos de 0,46 para agora 0,26. No acumulado do ano, 2,75%. Quer dizer, a inflação até a primeira metade de 2025, ou praticamente primeira metade, porque vai faltar a fotografia de junho, já está beirando o centro da meta, que é 3%. Não é uma inflação tranquila, em patamar confortável. Longe disso. A questão é que o mercado olha lá para frente e a política monetária também. E as expectativas de inflação para o ano que vem já estão em 4,5%, que é a banda da meta. Mas o Galípolo tem insistido, nós perseguimos o centro da meta, queremos as expectativas de inflação caminhando para o centro da meta. Em 2027
essa busca pelo centro da meta está mais concreta, mas a gente sabe o nível de abstração para pensar o comportamento dos preços daqui a mais de um ano, convenhamos. E como é que estão os últimos 12 meses? Eles apresentam uma inflação acumulada de 5,32%. Desde que a meta passou a ser contínua, essa linha aqui passou a pesar mais. E você vê que a inflação corrente está assim distante do centro de 3%. Poxa, são 2,32 pontos percentuais de distanciamento para o centro. Aí a gente parte para o grupo, ou para o índice de preços grupo a grupo. Alimentação e bebidas, em linha com o que se imaginava, uma bela desaceleração. Os preços que haviam acelerado em 0,82 passaram a acelerar em 0,17. Veja, não significa que estão mais baratos, significa que estão ficando mais caros com ritmo menor. A habitação disparou de 0,14 para 1,19, já a gente vai entender por quê. Os artigos de residência, estes sim, na média, ficaram mais baratos. Há aqui uma deflação de 0,27, como também uma desaceleração em vestuário, de 1 para 0,41. Transportes seguem deflacionários, isso aqui ajuda muito a explicar a acomodação da inflação. Houve deflação em abril, em 0,38, houve nova deflação em maio, em 0,37. Saúde e cuidados pessoais, olha a desaceleração. Esse grupo saiu de 1,18 para 0,54. Despesas pessoais, de 0,54 para 0,35. Educação no 0 a 0, ó, praticamente não se mexeu. E comunicação saiu de 0,69 para quase um 0 a 0. Então, realmente, o que a gente vê aqui de aceleração? Para pensar, só habitação, ó. Habitação acelerou. Todos os outros indicadores ou desaceleraram ou até deflacionaram. Eu não estou vendo aqui, ó, nenhuma aceleração. É isso mesmo. Só habitação, e a gente vai já entender por quê. Primeira parte do release tá paga. 9 horas, 10 minutos. Os sinais sonoros em paralelo mostravam o Indifut disparando 0,7%. Agora máxima de novo, 137.230 pontos. E a última máxima em 137.260. Não tá fácil não, hein, para os vendidos. Tá fácil demais para os comprados. Dólar caindo 0,04%, meio estacionado, travado por aquele raciocínio de eventual taxa terminal da Selic em 14,75 mesmo, e a curva de juros com 6 pontos base a menos nos pedidos de prêmio. Alô, Coutinho, você e o gráfico. Fala, meu garoto. Vamos lá, pessoal. O gráfico de 60 agora. Bom, com relação ao que eu falei na minha primeira entrada, tudo sob controle, né? Mercado para cima, imaginei. Mercado sobe, 1,37,250. Objetivo 1,37,630. Chegando lá, a gente tem que dar uma olhada, 630 é um ponto de venda. Dólar do seu lado direito, tudo sob controle. Baixista, como eu comentei, cai, lateraliza, cai, tudo sob controle. Precisa romper, R$5,577. O objetivo, eu tenho um suporte antes. Eu cantei 524. Você tem um a 535. Então, primeiro vamos esperar o rompimento de 577 e vamos deixar descer até R$5,535. 9h11, Gui. O mercado está se apegando nesta evidência para já pensar numa Selic em 14,75 e chega? É claro, Léo, e deixa subir, não tem parada não, até o mercado à vista, se não quiserem azedar o caldo na abertura da vista, é pra cima, tem de recuperar tudo de ontem mais um pouco, que é o que já tá acontecendo na verdade, né? Todo o contexto de ontem é nada pro dia de hoje, não tô de brincadeira não, esse dado veio muito forte, sem pegadinha, se é o contexto do ciclo de juros cada vez mais é balela a gente falar que não vai cortar ou que vai subir, que loucura falar que vai subir. Então, não tem como, tá, Léo? A boca de jacaré que nós temos de onde está os juros para a inflação é ridículo, é fim de juros no Brasil, bolsa, juros para baixo, é bolsa para cima, agora muda todo o discurso de ontem. Se Brasília não trouxer nenhuma surpresa, voltamos para 140 a mais. 9 horas, 12 minutos e tem uma diferença substancial em termos de precificação. O mercado não consegue precificar adequadamente as idas e vindas de Brasília. São idas e vindas abstratas. Mas o mercado consegue precificar mais adequadamente a evidência concreta da inflação. Ela está na mesa para ser observada. Ah, mas eu não gosto muito dessa evidência. Ok, entendemos, mas ou você olha para ela para se posicionar, ou você não olha para lugar nenhum. É o que nós temos para tradear.
E o que nós temos para tradear aponta uma desaceleração do fenômeno inflacionário maior do que aquela que estava sendo vislumbrada. Uma evidência concreta, sólida, que está na mesa, com base na qual o mercado estima a Selic já pode ter parado de subir. É a narrativa que está prevalecendo neste momento. Lembremos, há duas outras evidências que podem fazer tanto ou mais preço. Amanhã, vendas no varejo. Não, amanhã é quarta. Quinta-feira, vendas no varejo e na sexta-feira, volume de serviços, coração da economia brasileira. Agora, tem Marcelo Coutinho trazendo pra gente a máxima atrás de máxima do Indifute. Acredita, Coutinho? 0,79%, 137.385%, 0,80%. É máxima atrás de máxima para o Ibovespa Futuro. Vai, Coutinho. Deixa subir, 380, o objetivo se mantém. 1,37, 630. Então tá aqui direitinho, sobe, lateraliza, sobe, envelopezinho de alta sob controle. Peguei o pivô mais longo para ver até onde vai. Então até os 630 pelo menos por enquanto, sob controle. Dólar chatinho, cai, faz aqui uma correção, cai, lateraliza, cai. O dólar tá no meio do envelope. Atento, day traders de plantão, ponta comprada de dólar. O dólar deveria ser para baixo. Quem tá comprado no dólar, por favor, atenção. 9h14. Vai lá, ô Maestro Gui, a música do sobe mais um pouquinho. Deixa eu ver a coreografia pra chegar a 1% de alta. Vai, capricha, Gui. Deixa eu ver, agora. Mai, cadê a ginga? Que isso? Olá, bicho, na ginga do Egito. Não é possível, Guilherme Cunha. É muito rebolado. Às 9h14, já, o desfecho do release do IBGE. Agora é o seguinte, ó, na tela pra você, o dólar, R$5,586, 0-0, Indifute, máxima de novo. Ó, Coutinho, se você dançar, chega a 1%. O Gui dançou, chegou a 0,90. Vai lá, na ginga do Coutinho. Sobe mais um pouquinho. Olha lá, 137,480. Capricha, Coutinho. Olha lá, é muita ginga. Que isso? Ah, não, desse jeito aí nós vamos subir 2%. Já virou dança do ventre, tá bom? Às 9h15. Olha a doleta, R$5,585, 0-0. Indifute 137.475 pontos. É 0,9% de avanço. TC News, seu resultado é nossa marca. O Profit Ultra é a plataforma do trader. Completa, rápida e segura. Com o Profit Ultra, você identifica o movimento dos big players, automatiza e otimiza suas operações e ainda conta com replay de multiativos, além de muito mais. Garanta agora mesmo o seu teste gratuito da plataforma mais completa do mercado. 9h15. Você curtindo a movimentação do mercado de futuros com direito à nova máxima. Olha a dança de vocês. Agora vocês estão ferrados. Vocês não tem que dançar todo dia aqui, ó. Máxima de novo no Indifute, quase 0,9% de avanço. Rompemos os 137.500. E o dólar ameaça uma direção baixista, hein? Mínima intradiária para a moeda americana acabou de ser renovada. 0,12% de marcha ré. R$5,578. Curva de juros fechando 7 pontos base a menos nos pedidos de prêmio. É um reposicionamento estrutural da curva, é um reposicionamento que implica a noção de que a Selic chegou ao seu teto e daqui para frente é lateralizar para depois passar a cair. Deixa a sua percepção nos nossos comentários e deixe o seu like. Estamos falando para praticamente 2.600 pessoas, especialmente para o Vini Beast. Também está por aqui, ó, o SCR, o glorioso Maciel Barbosa, o Leandro França, é a corneta do like, o Ale Figueiredo, quem mais? Ó, o Edson, o Lucas Genevro, galera elogiando muito a ginga de vocês. Tem gente falando aqui que a dança do Coutinho é a dança do morto muito louco. Esse é um morto muito louco. Essa aí, Coutinho, ó. Depois eu te mostro essa referência. O Paulo Santos, boneco de olhinho do Coutinho. Olha aí, Coutinho, ó. É que você demonstrou uma ginga assim com os braços. Quem mais, ó? Guilherme Cunha, é o jacaré do Tchan. Boa lembrança. Também tá aqui o Olha a Faca, o Daniel Pagninho, o Jorge Skeff, o Robson Neiva. Atenção, senhoras e senhores, por enquanto, festa dos comprados. Vamos fechar o release do IBGE pra gente encerrar a cobertura aqui, ó, da inflação. A habitação foi de longe a linha mais inflacionária deste mês de maio. E por quê? Energia elétrica residencial. Você viu salgar a sua conta aí?
3,62% de avanço. Foi o subitem com maior impacto individual no mês. E destacou-se no grupo Habitação, que acelerou de 0,14 para 1,20 praticamente em maio. Aí a gente tem algumas praças com mais reajuste, outras com menos reajuste. Por exemplo, a galera de Recife viu um reajuste de 3,33%. Fortaleza viu redução de 1,68%. Vai variar de acordo com cada região do Brasil. O que a gente vê no IBGE, através do IPCA, é a média nacional. Gás encanado também contribuiu, ó. Reajuste no gás encanado. E no grupo de alimentação e bebidas, aqui, ó, tomate caiu 13,5%. Arroz, 4% a menos. Ovo de galinha, 4% a menos. Frutas, 1,7% a menos. Alguém tá sacaneando as galinhas. A batata inglesa subiu 10,34%, a cebola 10,28% e o café moído 4,6%. As carnes avançaram 1%. A alimentação fora do domicílio, alta de 0,58%, refeição acelerou de 0,48 para 0,64 e o lanche saiu de 1,38 para 0,51, aí desacelerou. Saúde e cuidados pessoais, oferecimento Jequiti. Desaceleração de 1,18 para 0,54. Produtos farmacêuticos avançaram 0,7. E olha o plano de saúde, ó, com reajuste chegou a 0,57% na média, mais caro. Grupo vestuário, roupa feminina 0,84%, roupa masculina 0,10%, calçados e acessórios 0,10%. Por essa métrica aqui, Coutinho, a Flávia está consumindo mais roupa do que você. É por aí mesmo? Então, por isso que a inflação da roupa feminina está mais disparada e a roupa masculina praticamente no 0 a 0. Olha o que contribuiu aqui para desacelerar o IPCA. Passagem aérea caiu 11,31% e os combustíveis recuaram 0,72%. E aí a gente fecha com as praças, os locais. Por exemplo, a maior inflação de longe em maio foi em Brasília, 0,82%. A menor inflação foi em Rio Branco. É isso mesmo? Ficou no 0 a 0? Ô, louco, não teve inflação nenhuma lá em Rio Branco, capital do Acre. E São Paulo viveu uma inflação bem mais tímida aqui, ó, de 0,12%. Senhoras e senhores, às 9h20 você curtiu a cobertura especial do IPCA de maio, release do IBGE. Daqui a pouco mais informações, porque o Alexandre Cabral é a nossa voz a ser ouvida na faixa das 9h30. Vamos ver qual que é o olhar que ele lança sobre o IPCA. 2.500 pessoas prestigiando o Manhã TC News neste momento. Para a vovó economista, para o vovô economista também, para o Robson Maia, para o Marco Aurélio, imperador da Bolsa, para o Rafael Cunha, também para o Edson, para o Fred Souza, para o Investflix. Super obrigado pelo carinho de vocês. Já temos 1.100 likes. Bora acelerar? Esse sobe mais um pouquinho. Não pode ser só pro índice. Tem que ser pro like também. Deixa o like subir. Temos 1.100. Bora pros 1.300. Vocês nos ajudam aí do outro lado? Então vamos lá, Coutinho. Enquanto a galera deixa o like, dólar e índice. O dólar agora tá caindo 0,25. É o novo normal? Bom, tinha um envelopezinho de baixa, ainda bem, né? Lembra, pessoal? Cantei na minha última, falei para comprados no dólar atento, o dólar realmente virou. O dólar segue o seu curso normal, já executados então em pontas vendidas a partir de 7,77. Objetivo do dólar R$ 5,535. O índice chegou próximo, eu cantei 137.630. Bateu no 15, já fez a reversão. Comprados no índice, por favor, atenção. O índice agora deveria iniciar uma correção junto com o dólar também, que deve acelerar a baixa. Curva de juros, Gui, 9 pontos base meio a menos. Índice futuro daqui a pouquinho engrenando para novas máximas, ao que tudo indica. E o dólar começou a pegar uma direção baixista. Fala, Gui! 1989, nascia Guilherme Cunha, na época do El Chan do Havaí. Eu aprendi realmente com o Jacaré a dancinha aí do Deixa Subir. Coisa boa. A transmissão de hoje, mais uma vez, épica. Eu vou falar pra você, viu, Léo? Curva de juros é pra baixo, a bolsa pra cima e eu truco, sabe quem? Chuta!
Quem que você truca? O dólar tá com graça. O dólar tá caindo agora pelo fluxo. O dólar tá caindo porque não param de comprar Brasil, que esqueceram de comprar Brasil ontem por causa de tudo que aconteceu. Eu não vou falar nomes para poder não derrubarem a transmissão aqui. Mas esse dólar, nós precisamos ser justos. Se tem a bolsa, se tem os juros para baixo e o bolsa vai para cima, os juros para baixo também vai colocar o dólar para cima, os dois para cima hoje. Eu truco o dólar. E não tô de brincadeira não, hein? O Guilherme Cunha não enxerga esse dólar pra baixo. Ele entende que esse dólar pra baixo é por fluxo. E ok, o fluxo também mexe, e como mexe com o direcional. Mas no fundamento, Gui, você defende um dólar mais caro por causa de uma Selic parada em 14,75, é isso? E o técnico também, esse 5585 é o penúltimo suporte antes de uma região macro de compra do 5,50 e antes de ontem, na sexta e ontem nós tivemos uma defesa significativa. Hoje está rompendo, mas por um cenário muito da contraparte, né? Então veio muito forte a bolsa para cima, fluxo entrando, o dólar cai nessa inércia, mas se voltar para cima do 5585, hoje nós vemos os dois ativos em alta, como nós vimos os dois ativos em queda na data de ontem. 1.150 likes, já temos, cinquentinha para os 1.200, hein? Bom, é o seguinte, amigos, as duas novelas que nós estamos monitorando neste momento estão muito abstratas. Tanto a novela fiscal brasileira, em que pé estamos dessa novela? O Haddad vai receber o Lula, que volta do compromisso internacional hoje. E basicamente, bom, o correto nesse caso é o Lula vai receber o Haddad. E basicamente o ministro da Fazenda vai listar para o presidente Lula quais os aspectos, pontos e alternativas que ele pretende endereçar para o Congresso. Lula vai olhar para as medidas e vai aprovar todas, aprovar algumas ou reprovar todas. São os três cenários de um extremo ao outro. O fato é que algum denominador comum vai sair disso, vai sair dessa conversa. Saindo o denominador comum, essas medidas vão para o Congresso. E o Mota já deixou bem claro, o Congresso não tem, a Câmara em particular, não tem o compromisso de aprovar as medidas. Tem o compromisso de apreciá-las, debatê-las, refletir a respeito delas, mas não necessariamente de aprovar. O que deixa o Palácio do Planalto, de novo, num movimento, numa dinâmica de isolamento. Vai depender muito da vara de condão lá entre os congressistas. Isto posto, e só a partir disso posto, é que o mercado como um todo tem mais condição de precificação. Então a Camila Nascimento está acompanhando no paralelo. Qualquer novidade, qualquer atualização dessa novela, nós vamos trazer para vocês. Ainda sobre Brasil, vou pedir para o Léo reorganizar aqui os destaques de agenda. Veja aí o que vem pela frente. Nós temos falas de Galípolo entre as atrações pensadas para hoje. A partir das 10, ele participa de um evento da Febraban. Já que nós estamos na boca do gol para a próxima decisão de juros, é improvável que ele faça qualquer antecipação. O período de silêncio já é uma realidade. Então, qualquer comentário sobre política monetária deve ser evitado. Mas é isso. É o presidente do Banco Central, o mais novo líder da autarquia, falando no momento em que o mercado tenta precificar ou essa Selic a 15 ou essa Selic a 14,75. Bom, aí nós temos, senhoras e senhores, um terceiro aspecto importante. Enquanto a gente revisita toda a agenda, 10h30 leilão do Tesouro, 1h30 Dario Durigan, vice-ministro da Fazenda, em audiência no Congresso, 5h30 os estoques de petróleo IPI e às 8h50 da noite, horário de Brasília, inflação ao produtor no Japão. Mas isso posto, vamos para o outro eixo importante do dia. É a novela entre China e Estados Unidos, em cima de uma nova rodada de negociação para acordo comercial. Aí sim, com a Camila, a gente vai lá para os Estados Unidos saber como os índices acionários americanos estão se comportando a partir de um tabuleiro que ainda não permite aferir qual vai ser o desfecho, mas há evidências de que o desfecho caminha mais para o positivo do que para o negativo. Nessa direção foram Donald Trump, Howard Lutnick e o próprio Scott Bessent. E o que há de mais concreto é, os Estados Unidos topam alguma concessão, afrouxamento e facilitação concedida para os chineses no que diz respeito à exportação dos produtos tecnológicos, em troca de maior envio das terras raras por parte dos chineses para os Estados Unidos. Por terras raras, você compreende os elementos químicos mais difíceis de serem encontrados e que estão em alta concentração lá no território chinês, do qual dependem os Estados Unidos, ou dos quais dependem os Estados Unidos para a produção de produtos e serviços militares e tecnológicos. Com este contexto aqui organizado, Camila Nascimento passeia por Dow Jones, S&P, Nasdaq e Russell 2000 futuros.
Índices no positivo no mercado futuro, o S&P avança 0,12% aos 6.012 pontos, Nasdaq registra alta de 0,13% aos 21.826 pontos, Dow Jones sobe 0,05% aos 42.817 pontos e o Russell 2000 sobe 0,37% aos 2.154 pontos, Léo. Obrigado, Ká. Na tela para vocês a tabela da volatilidade. DXY, à espera do desfecho, fica no compasso de espera, 99,006. É aquele muro. Não sei se vou ou se fico, não sei se fico ou se vou. Se vou, não sei se eu fico, se fico, não sei se eu vou. Tá aí o DXY, no 0 a 0. O VIX, bem calminho nos 17,23, redução de volatilidade implícita dos ativos negociados no S&P 500, 0,47% de avanço, é um avanço tímido. Yields de 2, 10 e 30 anos, com 2 pontos base meio a menos nos pedidos de prêmio, ainda em patamares altos e desconfortáveis, mas com uma toada mais de baixa do que de alta. A qualquer momento, o desfecho das negociações entre Estados Unidos e China poderá determinar uma direção mais para um lado ou mais para o outro. Coutinho está de olho na Black Arrow da Nelogica para a gente dar uma olhada no comportamento gráfico dos índices acionários. Tesla vai subindo 2,25, Amazon 0,12, Meta avança 1, Google 0,06, Google que já está beirando $180, Nvidia avançando 0,50 e Apple 0,04, só Microsoft cai no pré-mercado americano, está recuando 0,13%. E Tesla com uma recuperação considerável, não é? Estava em $280 até ontem, já fechou ontem quase em $309, avança agora 2,24% no pré-mercado, que deve empurrar esse papel para a faixa dos $312, $311 por baixo. Ok, meus amigos, vamos para o destaque final do Guilherme Cunha. Ele traz para a gente a sua leitura de um dia muito favorável para o risco aqui no Brasil, a partir do IPCA cheio do mês de maio, Maestro Gui. Já, Léo? É sério mesmo que eu já tenho que ir embora? Tá bom. Meu destaque final continua sendo, então, um dia mais otimista para o cenário do risco. Cuidado com a abertura do mercado à vista, ele pode traduzir em uma mudança de comportamento, de intensidade do índice futuro, mas é para cima que a gente vai olhar e a pegadinha está no dólar. Cuidado com o dólar, se principalmente vier a traduzir e vencer o 5,585. Dali a gente pode ter uma alta mais expressiva, reorganizando o cenário da nossa política monetária. Por hora, nós temos um dólar mais próximos de mínimas, 5,585 é quase que o ajuste da data de ontem, então ali precisa ser vencido para essa tese arrebentar a boca do balão. Mas já conseguimos fazer um primeiro trade nessa ponta da compra, contra o movimento totalmente do gráfico, é o cenário realmente que o IPCA nos trouxe. Beijo do Cunha, até mais tarde. Esse é Guilherme Cunha, passando por aqui às 9h30, com 1.200 likes atingidos na despedida aqui do nosso Maestro Gui. Muito obrigado pela audiência e pelo carinho de todos vocês. O Leandro França Dias está por aqui. Abraços, Léo, Léozinho e Léozão. Valeu, Leandro. O Carlos Sanches também está por aqui. O Quitar, apesar de um aporte... Vamos ver a reflexão do Quitar. Apesar de um aporte de $150 milhões de fundos dos Estados Unidos e do Reino Unido, a China é a maior beneficiária dos metais de terras raras extraídos da mina brasileira Serra Verde, em Goiás. Olha aí, ó, highlight do Quitar aqui no nosso chat. O Ivan Correia, bom dia! Como foi a estreia da JBS na Bolsa Americana? O Gabriel Junqueira vai comentar isso na cobertura do Mercado à Vista, tá, Ivan? A gente ainda tem um tempo pra bola rolar para a JBS nos Estados Unidos. Quem tinha o papel, ganha o BDR. Paquita Trader, bom dia, Leozinho! Beijo pra Paquita Trader e pro tio Jó, bom dia! Esta é a melhor cobertura do mercado. Obrigado, tio Jó, tamo junto. 9h31, Alexandre Cabral em instantes participando conosco. Dá tempo do Coutinho atualizar o gráfico do dólar e do índice nesse interim. Moeda americana caindo 0,12, R$5,578 e o índice dá uma cansada no 0,90, parece se estabelecer ali, mas é um cansaço não de quem retorna, é um cansaço de quem se estabelece num determinado patamar. Temos agora, ó, 137 mil, foi só falar de cansaço, máxima intradiária pro Indifute, 137.680 pontos, beliscou, quase 1% de alta, vai lá, Coutinho. Vamos lá, pessoal, a venda do 630, como ela montou um envelope de alta, então ela começa a ficar preterida, então que era para bater e fazer um movimento de correção,
O mini índice começa um sobe, lateraliza, sobe. Então atento aí, eventuais vendas realizadas nessa região, pode dar ruim. Coloque stop curtinho, da eventualidade de ser estopado, vai ser estopado de forma curta. Ainda é difícil dizer que virou, eu tenho um candle só, então eu tô aqui meio nessa região que vale estopar em ambas as direções, dependendo de onde está o seu trade. No caso do dólar, esse não, sob controle, cai, lateraliza, caiu, lateraliza, caiu. O dólar tem 2 envelopes de baixa, sentadinho em cima de um suporte a R$ 5,575. O próximo objetivo do dólar é R$ 5,563. 9h32. Senhoras e senhores, Alexandre Cabral na ponta da conexão, nossa próxima atração. Alô, Cabral, que sorrisinho é esse, hein? Coutinho, Fala, lindinho. você viu que o cara mandou um beijo pra Paquita Trader? Será que ele queria ser o Paquito da ZM? Você sabe que não é da minha época, né? Eu não. Aliás, Planeta Xuxa eu ainda cheguei a pegar um pouquinho. Mas o meu irmão dizia que. Como é que eu vou colocar isso em palavras adequadas, Leozinho? Que para além dos desenhos, que para além dos desenhos, na dinâmica ali da Xuxa, as paquitas eram uma atração importante. Pronto. Entendi da mensagem. E como é que foi? LCI, LCA aumentou imposto, IPCA, IPCA de serviços, difusão, rolar, título público, arrecadação, Hugo Mota, IOF, tudo isso agora no TCD. Cabral, vamos começar com o que há de mais quente. Acabou de sair o IPCA de maio. Tá todo mundo comemorando e já tem parte do mercado se apegando a isso para sustentar que a Selic para de subir, fica em 14,75. É para tanto? Como é que o mercado é volátil, né? Semana passada era 2 altas de 25. Ontem era uma alta de 20. Domingo à noite era 3 altas de 1, né? Quando saiu a entrevista do Hugo Mota, não, o mercado explode amanhã. Aí depois virou 0,25, agora não quer mais nada. Vai ser volátil na casa do caixa prego, meu irmão. E pensava bom pra caramba, sabia? Mas muito bom de ponta a ponta, literalmente de ponta a ponta. Não tem assim um ai. Na verdade, eu tenho um ai pra falar, mas não estraga a festa. Então, como você já deve ter falado, 0,26, 5,32 acumulado de 12 meses. Quem pode falar em manipulação do IPCA? O da FIP foi 0,27 no mesmo período, tá? Alimentação de 0,82 para 0,17. Alimentação em casa de 0,83 para 0,02. É o menor nível de alimentação desde outubro do ano passado. Para alimentações positivas, que nós tivemos deflação de alimentos em alguns meses do ano passado. Então, a notícia de alimentação é boa o tempo todo. O que atrapalhou essa inflação foi energia. Saímos da bandeira verde para amarela, do 0,26, 0,14 fosse energia. Então, se a gente continuasse na bandeira verde do mês de abril para maio, a inflação teria sido 0,12% e não 0,26%. Serviços também em queda, de 0,20 para 0,18%. Sem passagem aérea também em queda, de 0,47 para 0,37%. A única coisa ruim, mas que não faz preço, que a diferença foi muito pequena, é que se eu pegar a difusão de maio de 24, de cada 100 produtos do IPCA, 57 tiveram aumento. Esse ano foi para 60. Pô, residual, 0,0 nada. Então, inflação excelente de ponta a ponta, sem dúvida, confirmando também o IPCA 15, que tinha vindo muito bom, tá? Agora, se vai aumentar ou não, 4 produtos, né? Risco, hiato do produto, inflação passada e expectativa de inflação. A gente já debate isso melhor. Com direito a vendas no varejo na quinta e a volume de serviços na sexta-feira também, na antessala para essa decisão. Cabral, Isso. O momento é ótimo. Já quer emendar nesse aspecto? Vamos lá. Então, famoso, o que o Banco Central olha há muito tempo, eles sempre falam 4 coisas. Inflação corrente, deu uma bela de uma melhorada nas últimas semanas. Então essa é uma notícia boa, mas ainda muito acima do teto, 4,5 com 5,32. E se você falar em meta de 3, é quase dobro, né? Que daria 6, 5,32, uns 70% acima da meta. Então, legal, convergiu, mas ainda está longe. Expectativa futura.
Deixa eu colar aqui. Se você pegar o Focus, nós estamos tendo melhoras a cada relatório Focus para esse ano. Da última reunião foi 5,53, agora a gente já fala em 5,44 para esse ano. Mas para ano que vem lateralizou em 4,5, já deve ter umas 8 semanas. Ah, não lateralizou bonitinho não, porque às vezes é 4,51, vem para 4,50, 4,51, 4,50. Aí quando você olha o relatório não está lá, é igual a várias semanas. Mas para mim é igual, 51,50 é a mesma coisa. Então significa que a inflação corrente deu uma notícia boa, mas muito longe ainda de paraíso. O que o Banco Central vai tentar ver nas próximas semanas é se é tendência, ou se não é aquela caída para depois voltar a piorar. Se a gente pegar o relatório Focus, o Focus está dizendo que em agosto a gente pode ter uma inflação próxima de 5,80 acumulada de 12 meses. E agora está em 5,32. Então a inflação ainda preocupa. Hiato do produto ainda está forte. Desemprego veio fraco na última, meu Deus do céu, na última reunião. No último PNAD, CAGED ainda veio bem forte. Vamos ver o que varejo de serviços dá de recado. Eu acho ainda que ele não faz nada, fica parado aí nos 14,75, porque ele não pode antecipar, ele tem que ser reativo, né? Acontecer algo, mudou. Ele tá vendo que o Congresso pode virar um bumba meu boi do caramba agora em OF, mas ele não pode antecipar, ele não sabe o que sai de lá. É que nem o Fed, para e fica olhando. Então, para e fica olhando? Ou leva essa Selic a 15%, anuncia que parou e fica olhando? Eu pararia e ficaria olhando. Vamos ver se ele hoje, agora, daqui a 20 minutos, ele dá algum discurso. Se ele dá a entender alguma coisa, se ele ainda fica dependente. Galípolo tem feito um BC bem conservador, tá? Então, acho que cabeça de Galípolo é subir 0,25. Eu não sei se é unânime lá dentro. E eu acho que eles vão querer trabalhar com unanimidade, que viram que aquele 5-4 ano que vem deu muita confusão. O Brasil não está preparado para não unanimidade ainda, como é muito comum no mercado lá fora. Então, sobretudo no Banco da Inglaterra. A dele seria mais uma alta de 25, mas eu acho que ele aceita opiniões em volta dele, tá? E vamos ver se agora, 10 horas, ele dá algum sinal. Então, mas, Cabral, não tem o tal do período de silêncio? Falta uma semana para a decisão de juros. Mas já tá numa semana, já deu 10 dias. Olha aqui, já deu 10 10 dias. Então hoje ele não vai dar nenhum sinal. Hoje ele provavelmente vai falar de coisa que não seja política monetária. Quando é assim, geralmente ele lê discurso. Eu tinha esquecido dos 10 dias. Então hoje ele não vai falar nada. Então o que já tem na mesa é só dados, não mais opiniões. 9h40, 20 minutos para as 10 da manhã. Alexandre Cabral ao vivo conosco. A gente optou aqui por primeiro destrinchar o IPCA e a partir dele pegar carona para traçar os próximos passos do Banco Central. Entende o Cabral que a Selic já parou de subir. Ela está em 14,75. Nessa reunião será oficializado o fim do ciclo de alta. Aí vem a pergunta que qualquer operador de mercado quer ter a resposta. Nós não temos a resposta, mas o jogo no mercado vai passar a ser esse. Quando é que essa Selic cai? Eu não consigo ver que é desse ano. A não ser que os números melhorem muito, porque está melhorando a inflação à vista, mas a futura não está. A futura, que é o horizonte relevante do Banco Central, que é dezembro de 26, está lateralizada no teto. Então, enquanto isso não cair para mim abaixo de 4, eu não consigo ver queda nesses juros. Então, quando o mercado não falar que 26 a inflação vai entre 3,99 ou menor, eu não consigo enxergar essa queda. Porque a meta é uma meta usada, 3% é uma meta difícil para terceiro mundo. É muito. Não sei quem teve a ideia brilhante de fazer isso lá atrás, acho que se inspirou no Covid, sei lá em quê, em jogar essa meta para 3. Então, meta para 3, para mim, é uma coisa tensa. Pode ser que a gente tenha um novo normal aí durante muito tempo, a inflação com juros com 2 dígitos, que nem Estados Unidos. Juros abaixo de 3, eu não sei quando eu vou ver isso tão cedo, entendeu? Assim, no paralelo aqui, eu tô pesquisando quais as metas de inflação dos países latino-americanos, pra gente comparar banana com banana, maçã com maçã, quer dizer, os países pares. Eu tenho a impressão, na última vez que eu fiz um levantamento desse tipo, eu tenho a impressão que a maioria dos países persegue uma meta de inflação de 3% também. Daqui a pouquinho eu vou ter o desfecho desse levantamento. Temos 9h42.
Cabral, volto contigo em instantes, hein? Vamos falar dessas medidas fiscais e da maneira como o leilão do Tesouro ou as emissões de títulos por parte do Tesouro pode ser impactada a partir das medidas que estão circulando. Volto em instantes com Alexandre Cabral, 9 horas 42 minutos. Você vai deixando o seu like. 2.750 pessoas já conosco aqui, hein? Mais de 1.250 likes. Deixa eu ver, Coutinho, quanto que falta. Ó, 1.275. Tá melzinho na chupeta pra esses 1.300. Fácil. Pros 1.300, estamos lá. Difícil mesmo é 1.400 e 1.500. Então vamos rompendo a resistência do like, lote a lote, pra gente bater os 1.500 com o apoio de vocês aí do outro lado. Mais de 2.700 pessoas. O Guizão tá na área, o Júli, também o Leandro França, o Kitaro, o Wellington A, o André Gomes, o Luiz Aquino, o Edu Cavalcante, também o Juliano, o Ricardo Cunha. Quem mais, ó? O Fante, o Paulo Nunes, Carla Caled, Mercado Maravilhoso. Olha aí a Carlinha, tá animada a Carlinha. Quem mais, ó? A Carla também denuncia. Este Cabral é muito sacana. Muito bem, Carla, eu assino embaixo. O Paul Saiton também está aqui. O Cristiano César tá na área. O Gabriel Pasqualini, like dado, Leozinho. Obrigado, Gal, um abraço. Também o SCR e o Juli. Pra esta super galera, o glorioso Marcelo Coutinho atualiza os racionais gráficos do dólar e do índice. Olha, o dólar ele tá meio paradão, quase no 0 a 0, R$5,581, Coutinho. E o índice futuro tá a um passo de 1% de alta. Sobe 0,93, 137.570 pontos. A máxima intradiária foi 137.680. É você. Vamos lá, pessoal. O dólar do seu lado direito tá no 0 a 0, sentadinho aqui em cima desse suporte a R$5,575. Enquanto não romper, não tem o que fazer. O dólar permanece lateralizado. O objetivo do dólar, a gente comentou, R$5,563. O índice, ele vai fazendo aqui um envelopezinho de alta, sobe, lateraliza para subir. Aquela venda que eu falei fica preterida, coloca um stopzinho. Formação gráfica ainda não denota reversão, então, na verdade, nem para cima nem para baixo. Eu estou fazendo aqui uma desaceleração. Fiquem atentos nesse exato momento, quem estiver operando na ponta vendida do índice. Anotado, Marcelo Coutinho atualizando os racionais. Bom, agora é o seguinte, Cabral, a gente tem o privilégio de contar, vou deixar no ar aqui a pergunta, tá? Para você pensar aí. A gente tem o privilégio de contar com a tua experiência a respeito do impacto dessas medidas fiscais naquilo que poderá ser ou poderá acontecer com o Tesouro. Então a pergunta-chave hoje é: como a proposta de mudança dos impostos nos fundos pode afetar a emissão da dívida por parte do Tesouro Nacional? Você responde a gente em instantes. TC News, seu resultado é nossa marca. The Analyst, a AI da Traders. Inteligência artificial para te ajudar a lucrar mais. O seu Analyst acompanha seus módulos e te entrega os principais insights em tempo real, de forma proativa e sem a necessidade de perguntas. Bem-vindo ao futuro. The Analyst. Traders, baixe o app e abra sua conta. 9 horas 45 minutos, 15 para as 10 da manhã, você curtindo minuto a minuto aqui do Manhã TC News. Vamos lá, Cabral, vou refazer a pergunta. Como é que a proposta de mudança dos impostos, ou eventual mudança nos impostos dos fundos, pode impactar, afetar a emissão da dívida por parte do Tesouro Nacional? Eu fechei para poder falar aqui para a família. Então vamos lá. Aí eu não sei se atrapalha aí, eu fecho e esqueci de abrir. Então vamos lá. Vamos dar um exemplo prático para facilitar o público entender. Imagina que Coutinho, ele trabalha aqui na TC e é responsável por um grupo de fundos. Levate tem essa mesma função, só que em outro grupo de fundo. Um tem um fundo A, o outro tem um fundo B na mão. Ambos trabalham com fundo de renda fixa, que é disparado o maior grupo de fundos da indústria brasileira de fundos. Então, ambos têm assim. Coutinho, ele compra títulos públicos com vencimento rápido, em 6 meses, 8 meses, 10 meses, no máximo 1 ano. Então, a Receita Federal tributa o cotista dele com 2 faixas de imposto de renda, 22,5% e 20%.
ok? Não tem 17,5 e 15 desse tipo de fundo. É raro você achar um fundo desse, mas existe. O Leo Levati, ele compra títulos públicos de vencimento 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Por ter o prazo médio da carteira dele acima de 1 ano, ele pode levar esse imposto de renda até 15 para o cotista. Então, dependendo do prazo que o cotista fica, 22,5, 20, 17,5 e 15. O que está propondo? Que Coutinho e Levati, fundos de curto prazo e longo prazo, tem uma tributação única de 17,5%. Perfeito. Toda e qualquer tabela regressiva de ambos desaparece. Perfeito. Qual é o problema? O que Levati vai pensar? Caramba, eu estou alongando os títulos da minha carteira para poder o meu cotista pagar o IR menor. É isso que é o meu charme. Só que qualquer balançado juros muito forte, a minha marcação a mercado prejudica a minha cota e não prejudica a cota do Coutinho. Porque como o título dele é mais curto, a mudança de juros praticamente não afeta. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou encurtar o meu vencimento. Perfeito. Então o que eu tenho, já tenho, mas as minhas novas compras não vai ser pré de 5 anos, de 4 anos, de 7. Eu vou comprar pré de 1 ano e meio, 2, quem sabe uma LFT. Então com isso eu continuo ainda tendo bons juros, mas eu tenho uma emoção de marcação a mercado menor do que eu tenho hoje, parecida com Coutinho. Qual o problema? O Tesouro emite dívida. O Tesouro pode ter, para esse público Leo Levati, uma dificuldade de vender títulos mais longos. Porque ele comprava para enquadrar no tributo. Se ele não precisa mais enquadrar no tributo, por que eu vou comprar esses títulos mais longos? O que pode acontecer com a curva de juros é o juros subir por falta de compradores, tipo Leo Levati. Olha só, belo exemplo. Vocês entenderam então, né? Eu, gestor, tenho na composição do meu fundo títulos mais longos, o Coutinho, títulos que vencem de maneira mais curta. Há um desalinhamento de incentivo para que eu alongue a composição do fundo, enquanto que o Coutinho se sente incentivado a continuar trabalhando com títulos mais curtos. Na prática, Cabral, vai ficar mais difícil a vida do Tesouro? A gente pode transformar isso nessa manchete? Para esse público Leo Levati, sim, que é a indústria de fundos que compra títulos mais longos com o objetivo de cair na tabela regressiva de imposto de renda até 15. O Coutinho para em 20, porque Coutinho tem o prazo médio, quer dizer, se ele pegar os títulos e olhar a data na média, ele tem títulos da média até 1 ano. Então ele pode ter um título de 6 meses e um de 2 anos. Só se ele tiver mais de 6 meses do que de 2 anos, a média dá menos de 1 ano. Já o Levati, como a média dele é acima de 1, e a partir de agora, ou a partir de se aprovar a medida, vai ficar tudo a mesma regra de imposto, o que interessa Leo Levati comprar título muito longo para poder facilitar a vida de cotista, já que essa facilitação não vai acontecer mais. E título longo pode machucar na marcação a mercado. Ele tende a encurtar essa dívida, a encurtar esse vencimento. Então, especificamente para o público Leo Levati, que é um público grande, muito grande, que a indústria de fundos no Brasil de renda fixa é disparada a maior indústria. Pode sofrer, o Tesouro pode ter dificuldade de vender para esse público. Só que se eu, bobão, sei disso, você acha que Itaú não sabe? Você acha que Bradesco não sabe? Você acha que Santander não sabe? Para esses caras puxarem o título no leilão é 2 tapas. Isso vai acontecer no de amanhã, no de quinta? Não, porque ainda nem sabe se vai ser aprovado. Mas isso pode dificultar a queda da curva no que vem. Ô Cabral, e nessa, alguns vão chamar de bagunça, e eu não acho que tá nada desproporcional. Para mim é uma bagunça de novo, a comunicação do governo truncada de novo, a falta de clareza, mais uma vez. Não se sabe o que vai ser endereçado para o Congresso, tampouco se sabe o que sairá do Congresso e a maneira como sairá. Enfim, nós estamos, de novo, com dificuldade de enxergar a clareza do horizonte. A boa notícia é que algumas pistas, pelo menos, estão sobre a mesa. Então está se falando em elevação da taxação das bets, a boa notícia é para quem quer precificar, né? Porque aí você tem um pouquinho mais de noção daquilo que pode ser endereçado. Então você tem aumento da taxação em cima das bets. Você tem, e sobre isso foi a sua última conversa aqui, seu último raciocínio,
o enquadramento maior do governo em cima dos títulos de crédito até outrora isentos ou incentivados. CRIs, CRAS, LCIs, LCAs, debêntures incentivadas. Aí, ainda em operações financeiras, você tem JCP, podendo ser taxado não mais em 15%, mas em 20%. A ideia da tabela de progressão ser extinta. Você deu exemplos a respeito disso, na renda fixa. Para o day trader e para o swing trader também haveria mexida. O day trader que hoje paga 20, passa a pagar 17,5. O swing trader que hoje paga 15, passa a pagar 17,5 por outro lado. Ainda nesse aspecto, não, aí a gente já vai mudar de caixa para o CSLL. Há uma proposta para que o setor financeiro, em especial, arque com a CSLL, a contribuição social sobre o lucro líquido, não mais em 20%, mas eventualmente em 22%. Entre outros pontos, tá? Eu tô falando dos principais. Qual que é o saldo para você, professor? Você já é capaz de organizar essa bagunça e entender para onde a coisa pode ir? É complicado um saldo porque medida é tiroteio, né? Por exemplo, se eu sou a favor de aumentar imposto de LC, LCA, CRI, CRA, debênture, sou, mas não aumentar e só aumentar e que se dane ouvida. Ou aumentar para ser arrecadatório para poder fechar a conta pública. Não. Eu sou a favor de aumentar para equilibrar essa grande diferença que tem de alguns com 22,5% de imposto de renda e outros com 0%. Mas nesse momento eu sou contra. Porque nesse momento eu sou contra. Pô, vai aumentar para quê? Para fechar ano? Para fechar arrecadação? Só com esse objetivo? Para dizer que as contas públicas, viu? Para lá quando o Seron, Tebet e Haddad deram entrevista, viu? Fechou as contas públicas. Não. Estão fechando na marra. Como ideia de Brasil, num país saudável, que está tudo rodando, eu sou a favor de ter um imposto maior nesse para poder tirar a distorção. Então eu acho que a conclusão tá todo mundo perdido. Por quê? Você, semana passada, eu até brinquei, marcou uma reunião com a Camila para dizer que domingo ia ter uma reunião com a Camila. Aí na reunião com a Camila, você falou, Camila, olha só, nós estamos querendo mudar o seu horário de trabalho e o seu salário vai ter um aumento. Acabou a reunião. Aí a Camila não sabe qual é o novo horário de trabalho dela, se ela vai ficar de manhã, de tarde, de noite, ou se vai ter algo de madrugada para cobrir Ásia, e quanto vai ser o salário dela aumentado. Foi isso, você marcou uma reunião para dizer outra reunião, e na outra reunião você não disse nada. Você só disse que vai mudar. Então, mesma coisa, está tudo muito boataria. Então, essa muita boataria vai aumentar a arrecadação para o governo? Vai, mas eu não sei se passa tudo no Congresso não, tá? Acho que muita coisa vai ser renegociada nesse Congresso aí, principalmente se o Tesouro parar para pensar que ele pode ter dificuldade de captação, tá? 9h54. Quer ver outra coisa que eles estão fazendo? Eles podem estar dando uma pedalada fiscal de forma oficial que não pode acontecer nada. O que eles estão querendo fazer? Uma das propostas. Coutinho que opera índice. Coutinho ganhou dinheiro esse mês. Aí Coutinho vai lá e paga o DARF. Coutinho perdeu dinheiro mês que vem. Coutinho, e você, Coutinho? Vamos lá. Léo, desculpa da ordem, apoiei o Coutinho aqui. É para facilitar o público. Coutinho, você ganhou dinheiro em maio. Você paga DARF em quando? No próximo mês. No próximo mais junho. mês. Mais junho. Aí imagina que em junho você perdeu dinheiro. Você não paga DARF. Compensa em julho. Você falou a palavra que eu queria escutar. Compensa em julho. Qual é a proposta do governo? Quando você ganha, Coutinho paga. Quando você perde, você vai compensar no imposto de renda no final, em maio do outro ano. Então imagina que a medida já tenha sido aprovada. Já foi aprovada a medida ano passado, para me facilitar exemplo. Coutinho ganhou dinheiro em junho. Ele paga a DARF no final de julho. Coutinho perdeu dinheiro em julho. Ele guarda na memória para o imposto de renda de maio de 26. Coutinho ganhou dinheiro em agosto. Ele paga o DARF. Coutinho ganhou em setembro. Ele paga o DARF. Coutinho perdeu em outubro. Ele guarda na memória para maio do ano que vem. Então, governo. Então, olha o que pode acontecer. Agora eu e Léo, desculpa mandar aí, Pinheiro, só para facilitar o racional. O que pode acontecer? Se essa medida passar agora para a virada do ano, você pode ter uma arrecadação em 26 e a compensação no imposto de renda da receita em 27. Isso é pedalada, né? Eu estou mudando em ano eleitoral o modo de arrecadar mais
para dizer que as minhas contas públicas estão fechando, que tá tudo bonitinho, mas no ano que vem eu posso ter que ressarcir o investidor se ele treinou mal. Então é tipo de coisa que você começa a observar algumas engrenagens que tá bem estranha, mano. Bem estranha. Eu sou a favor do modelo não paga nada e vai tudo pro imposto de renda. Não paga nada, zero, e vai tudo pro imposto de renda. Tudo mesmo balaio de gato. Então chega lá em maio de 26, o que aconteceu na tua vida em 25? Paga numa pancada só. Ah, foi dia 2 de janeiro? Ok, paga em maio do outro ano. Eu seria a favor disso, só que isso exige um controle monstruoso. Por que Estados Unidos faz isso? Você sabe o JP Morgan, quantos títulos diferentes o JP Morgan pode emitir nos Estados Unidos? 2. Ou ele emite CS, Bond. Quantos títulos diferentes o Itaú pode emitir? CDB, RDB, LCI, LCA, LIG, letra financeira. Tô lembrando 6 vários, né? Tá arriscado ter mais. Letra hipotecária, 7. Então, 7 ou mais. Imagina, o Brasil é um bumba meu boi bem grande. A LCI só pode ir para imobiliário, a LCA só pode ir para o agro. Estados Unidos ou é bonds ou CS, é o CDB ou debênture. Só que lá banco pode emitir debênture. Eu, então, resumindo, eu acho que é um balaio de gato, tá tudo perdido, ninguém tem a menor ideia de, assim, total do que vai sair do Congresso disso e quando vai sair isso do Congresso, e o efeito prático vai depender o que vai sair para frente. Eu, Cabral, no mundo ideal, jogava tudo pro imposto de renda. Às 9h58, o Roberto Constantino. E se tiver mais perda do que ganho, como é que compensaria no imposto de renda anual? Tem essa também, né? Aí você fica credor mais tempo. É. Você alonga o crédito. Imposto de renda. A Receita não vai te restituir. O que ela pode fazer, que eu não sei se isso é fácil, se é legal, eu não entendo de imposto de renda para isso, é que se você tiver crédito para receber de salário ou algo parecido, ela tentar compensar. Não sei se isso é possível, porque são naturezas diferentes. Mas hoje em ações, você vai levando de ano para ano. Você vai lá 26, 27, 28, assim segue. Muito bem. Cabral, para a gente se despedir, eu gostaria de uma análise, de uma opinião sua. A gente precisa partir para as manchetes do mercado à vista. Há pouco, o Ibovespa Futuro subia 0,50, 0,45 e eu convoquei uma dança do Guilherme Cunha e uma dança do Coutinho para que ajudassem o Indifute a buscar 1% de alta. O Guilherme Cunha trouxe uma contribuição com a sua ginga, mas o Coutinho sobrou. Eu queria que você avaliasse a capacidade coreógrafa do Coutinho. Com base nessa imagem, o Leozinho vai colocar a música que ele dançou na época e nós tivemos as imagens em recuperação em câmera lenta. Dá só uma olhada, olha só. Tá aqui o Coutinho, tá se ajeitando. Olha lá, ó, começou. Olha lá. Dedinho do sucesso. E não para por aí, ó. Achávamos que ia parar por aí. Aí o homem doidou, olha lá, ó. Que é isso? Mas o que é isso? É tronco para um lado, é mão pro outro lado. Mas é muita ginga. A gente imaginava El Chan, saiu dança do ventre. Olha lá, ó. A cabeça solta também, meu garoto. Que é isso? E o Ibovespa Futuro, correspondendo, encorpou, Cabral, e chegou a 0,95% de alta. O homem tem futuro nesse segmento também. Coutinho, meu amigo. Fala, lindinho. Você, antes do mercado financeiro, você foi frentista de posto de gasolina? Você parece o boneco do posto, maluco. Lindão, eu já fiz bastante coisa na minha vida, Lindão. Então já foi. Pronto, já tem a resposta. O currículo é extenso, lindinho. Cabral, tamo junto, um abraço. Obrigado aí, meu povo. Hoje tem leilões de título público aqui no Brasil, olhar para o nosso leilão de NTNB. E lá fora tem leilão de 3 anos e de 1 ano, tá? Vamos ver aí como é que vai ser o volume. Qualquer coisa a gente conversa mais tarde lá com a Mariana e com Medina. Então, abraço, meu povo, até 5h30. Valeu, Cabral, tamo junto. 10h01. Se liga nos destaques da cobertura de agora, aqui no seu Manhã TC News.
Tenda liquida contratos derivativos assinados com Itaú Unibanco e Bradesco. Companhia também aprovou a aquisição de até 4.600.000 de suas próprias ações até o próximo dia 23 de junho para atender ao seu programa de incentivo de longo prazo com ações. AgroGalaxy registra prejuízo ajustado de R$153 milhões. É uma baixa anual de 38,8%. Sem ajuste, o prejuízo foi de R$200 milhões no primeiro trimestre de 2025, um recuo de 27,5% na comparação ano a ano. Conselho da Smart Fit aprova pagamento de R$40 milhões em juros sobre capital próprio. O montante equivale a 0,069 por ação, Léo. Também a gente fala de Isa Energia, que confirma início antecipado de operação comercial do projeto Água Vermelha. O projeto possui margem EBITDA estimada de cerca de 90% de acordo com a ISA e teve um investimento total de aproximadamente R$89 milhões. Dimensa, da TOTUS, compra Ager por R$260 milhões. Ager possui aproximadamente 150 funcionários e obteve uma receita recorrente analisada bruta de cerca de R$60 milhões no primeiro trimestre. Essas e outras no Mercado à Vista, que já começou. Dez e 3, atenção galera, dólar no 0,18 de baixa, Ibovespa no 0,17 de alta, Ibovespa correndo atrás do Indifut. Vamos pro gráfico, Coutinho. Bom, muda pouco, o dólar do seu lado direito permanece ainda tentando romper os R$5,575, natureza do dólar ok, permanece baixista, não muda nada, mas não rompe. Então, seguimos aguardando R$5,575. Objetivo do dólar, R$5,563. O índice lateraliza, faz aqui aquela desaceleração, é o que eu comentei quando a gente estava nesse candle, a figura ela era insuficiente, ainda é. O índice permanece lateralizado numa condição difusa. Difícil falar que virou, difícil falar que isso é um envelope ainda sobe, iria com cautela, eventualmente até estaria fora, até que esse cara pegue direção. 10 horas 4 minutos. Gabriel Junqueira na ponta da conexão traz o seu destaque inicial para a dinâmica de hoje. Esse IPCA de maio tá ajudando. Deixa subir, Gabriel Junqueira. Bom dia. Muito bom dia, Léo. Bom dia, Coutinho. Bom dia, Camila. Pois é, né? IPCA veio abaixo da expectativa do mercado e acho que além, né, do número cheio melhor, a gente teve uma composição melhor do IPCA e isso tá animando bastante o mercado, né? Então, a gente viu o índice futuro subir aí 1% ali quase, agora deu uma recuada, mas mesmo assim isso é um motivo positivo, acho que o mercado vai reagir positivamente, em especial as small caps. Uma coisa que deixa cada vez mais claro com esse dado do IPCA é que a gente deve ter o fim do aperto monetário, então não devemos ter uma alta de 0,25 na próxima reunião. Obviamente, isso só vai ser confirmado ou não quando o Copom soltar a sua nota, o seu resultado da reunião, porém, ao que tudo indica, não devemos mais ter altas, né? Então teremos a Selic ali estabilizada em 14,75, não sei por quanto tempo, porém, o tempo suficiente para que a gente tenha ali uma acomodação também nas questões fiscais que pressionam bastante a inflação, né? E isso por si só já é positivo, porque aí o mercado começa a fazer conta com mais subsídios, fazer conta da precificação, fazer conta de recursos financeiros e a gente consegue fazer uma previsão melhor para o fluxo de caixa das empresas, né? A curva de juros já aponta para a gente uma curva invertida, o que já começa a colocar no preço uma precificação de um ciclo de afrouxamento monetário, que seria muito bom para os índices acionários aqui no Brasil, Léo. 10 horas 5 minutos, está na hora de você operar junto com a gente na Traders, a corretora do TC. QR Code já entrou na tela, tem link fixado no chat do YouTube ou na descrição da nossa transmissão. Caminhos não faltam numa ponte segura entre o melhor da negociação e o melhor do ambiente para tomada de decisão. Quem ouve TC News sai na frente. Quem está no ecossistema do TC, mais ainda. E quem opera pela Traders alcança os melhores benefícios. Através do seu cadastro e abertura de conta, bem como primeira transferência, uma porção de vantagens já é liberada. E você consegue, dentro do ecossistema com as TC Coins, comprar cursos,
serviços, produtos, entre outras boas vantagens na hora de operar. Não fique de fora. QR Code para quem é de QR Code, link na descrição para quem é de link na descrição, link fixado no chat para quem é de chat. Só não pode ficar de fora. São 10h06 e eu pego carona para responder ao Dorival Machado. Ele disse que está buscando um retorno, uma comunicação em relação ao problema que ele teve no cadastro pontual. Dorival, escreve agora pra gente, ó, 11 937 26 13 18. Manda um alô que a gente vai te colocar em contato direto com a equipe que cuida especificamente desse aspecto, tá bom? Um abraço pro Dorival, pro Nilson Diniz, pra Patrícia, pro Leandro França, grande Leandro. Obrigado ainda pro Renner, pro Smart Money e pro Nilson Diniz Vieira. Já temos condição de fazer a abertura como um todo. Ambev, 0,43% de alta. Olha, B3 na recuperação. 1,75% de ganho, 13,39. Aí, setor financeiro. Banco do Brasil continua na marcha ré, hein? 0,7% de recuo, R$ 21,54. Bradesco sobe 0,80. Itaú Unibanco no leilão tá subindo 1,10. Sai de leilão, confirma 1,10% agora. Santander avançando 0,42 a 28,87. Aí a gente sai do setor bancário, menciono Bradesco aqui, reforço 0,80 de alta a quase R$16. E vai para o quarteto de ferro. CSN subindo 0,84, depois tem Gerdau subindo mais 0,39, Usiminas subindo 0,38 e Vale no 0 a 0 a 53,28. Eletrobras, alta de 1,19% e Elet 3 cota 41,51. Embraer cai 0,06, está no 0 a 0 depois da forte alta de ontem. Depois nós temos Magalu subindo 2,3% a 9,70, Petrobras avançando 1%, Petri 4 a 29,47 e fechamos com Suzano e VEG. Suzano está avançando 0,34 a 53,75, VEG de volta aos R$43. Na composição do Ibov, Raizen, Minerva, Vamo, CVC e Viva são os papéis que mais avançam. Nós temos 2,5% de alta média para esses papéis. Começa firme e forte o Ibovespa, 0,78% de ganho, máxima intradiária aos 136.757 pontos. Há papéis que caem, são eles Raia Drogasil, inclusive recuava 2% quando a B3 olhou e falou, opa, já para leilão, e Raia Drogasil está de volta a leilão. Banco do Brasil cai 1,15%, 21,48, hein? Porto Seguro cai 0,19, Klabin cai 0,19. Você vê que as variações percentuais dos papéis que caem é bem menor do que a variação percentual média dos papéis que sobem. E só 6 papéis estão caindo. Raia Drogasil, Banco do Brasil, Semig, Klabin e Porto Seguro. Nenhum mais. Petróleo. 10h09, a Camila Nascimento tá de olho no petróleo. É você, cá. Financial Juice acaba de destacar que a Comissão Europeia propôs cortar o teto de preço do petróleo russo para $45. A presidente da Comissão Europeia disse que as sanções à Rússia têm como alvo os setores de energia e também o setor bancário. O objetivo desse pacote de sanções à Rússia é trazer um teto para o petróleo para proibir mais navios fantasmas e, ao mesmo tempo, desacelerar a indústria militar do país. Nenhuma grande alteração no movimento do petróleo. O Brent está subindo 0,48% aos $67,36. O WTI avança 0,40% aos $65,55. E aproveitar a palavra e destacar também o movimento dos criptoativos. O Bitcoin está subindo 1,67% e o Ethereum está disparando quase 9% aos $2.762, Léo. Nossa! Ethereum, então, 10% de avanço. Pela manhã eu cheguei a ver 6,5%, já tá disparando 10%. Olha, ontem o Vinícius Volpatti na tabelinha com o Fala Binance, que ontem ocorreu dentro do almoço de negócios, foi com o Vini Custódio. O Vini Volpatti, chará dele, disse que chegou a Altcoin Season, ou a temporada de alta das altcoins. Ou seja, para além do Bitcoin, a força dos outros criptoativos mais periféricos. Será? Essa primeira evidência aí do Ethereum sustenta o argumento e a projeção do Vini Volpatti. 10h10, passamos pelas blue chips, passamos também pela composição do Ibov. Na tela para você o dólar e o índice. O dólar caindo 0,16%, R$5,576. O índice avançando 0,77%, 136.741 pontos. TC News, seu resultado é nossa marca. Minerva Foods, a maior exportadora de carne bovina da América Latina, presente em mais de 100 países. Foco, disciplina e consistência fazem parte do nosso DNA. Minerva Foods, conectando pessoas, alimentos e natureza.
Olha, a gente vai acionar a Central TC Investimentos com o Guto Cerávulo. Na volta, o Gabriel Junqueira, olha o que o Gabriel separou, hein? Update nos documentos de recomendação em Moura do B e também Pilgrim's Pride Corporation, uau, por parte do Santander. Nos destaques corporativos, você lembra das nossas manchetes? A gente vai falar aqui de Tenda, vai falar de AgroGalaxy, também vamos falar de Smart Fit, What is Love, Isa Energia, alguns dos destaques aqui pra gente repercutir. Fora o que o pregão está nos dizendo. Banco do Brasil, por exemplo, oportunidade de entrada, tinha gente que sonhava com o Banco do Brasil abaixo de 21,50. Tem gente que sonha com o Banco do Brasil abaixo de 20. E ainda aqueles como o Rodrigo que sonham com o BBAS3 a R$19. Chega lá, o gráfico e o fundamento, difícil? O gráfico e o fundamento na voz do Coutinho e do Gabriel Junqueira, logo depois de Guto Cerávulo na Central TC Investimentos. Alô, Guto! E melhoras aí, meu garoto. Você me escreveu aqui dizendo, Léo, tô um pouco rouco, mas vou fazer. Então capricha, Guto! Vamos lá, pessoal. Tudo bem? Vamos lá. Eu tava observando, tá, as discussões sobre a reunião do Copom. E aqui comecei a olhar aqui, existe, tá, no mercado institucional opções de Copom, Léo, tá? Então eu tenho aqui do lado esquerdo manutenção e do meu lado direito, né, a opção que está prevendo uma alta na próxima reunião do Copom de 0,25. Olha só que interessante. No dia 27, tá, a manutenção tinha 84% de chance. Por que isso, Léo? Ela vai de 0 a 100. Tá? Como é que funciona? Você paga 10 e você acerta, você ganha 9 mil. Né? Nesse caso aqui, ó, você estava pagando 85, tá, para ganhar 15. Enquanto a manutenção, ou seja, o ganho de 0,25 estava pagando apenas 15. Então você pode ver que tem um equilíbrio. Hoje, o mercado, Léo, ele está mostrando exatamente equilíbrio entre 0 e 0,25. Manutenção e aumento de taxa de 0,25. Ó. Tá aqui, ó, 51 com 48. Ambas, né, quando você soma, tem que dar 100. Porque se estiver abaixo disso, você compra uma, compra outra, né, teoricamente você tem chance de ganhar ali seus 10. Agora, se vier mais do que isso, você perde tudo. Tá? Então, é uma opção binária, né? Ou você ganha tudo, ou você perde. E o que eu quero mostrar para vocês hoje é só, né, que o mercado institucional ele está totalmente indeciso entre manutenção e aumento de 0,25. Tá bom? Hoje a oportunidade era só para falar um pouco com vocês dessa parte educativa, mostrar que através dos derivativos você também consegue prever o que está acontecendo no mercado de cupom. Porque é faca na caveira, dinheiro na carteira e vamos ao pensamento do dia. O idiota até mostra sagacidade quando reconhece a sua burrice. O problema é quando ele resolve abrir um canal do YouTube. Pior de tudo, ele recebe like. Que isso, Guto. Guto, eu espero que não seja uma indireta pra nós, hein? Vai lá, seja mais elegante. Pelo contrário, eu quero like no canal. Vamos lá, galera. A verdadeira sabedoria está em reconhecer a própria ignorância. Um beijo no coração. Guto Cerávulo, às 10h15, convocando o seu like. Senhoras e senhores, já estamos falando nesta altura para 2.900 pessoas, praticamente 3.000, especialmente para o Rodrigo M, a galera aqui, ó, vai à loucura. O glorioso Aleister Crowley, ó, o Aleister quer fogo no parquinho, ele tá dizendo, o Guto deu uma indireta pro TC, hein? Não venham tacar fogo no parquinho, que o Tinho é o nosso bombeiro oficial aqui, ele apaga o fogo rapidinho, não, sem essa. O Júnior Moacir, Guto Show, também, ó, o Juliano Shannon também está por aqui, o Jeremy Powell. Vamos lá, senhoras e senhores. Vamos começar, cara, com os destaques corporativos. Tenda é o primeiro highlight que você separou?
Vamos lá, então. A Tenda liquidou contratos de derivativos assinados com Itaú Unibanco e Bradesco. A companhia fez esse anúncio nesta terça-feira. O seu conselho de administração aprovou, então, a liquidação antecipada de contratos de derivativos diferenciados em 4,5 milhões de ações, assinado com o Itaú Unibanco, e liquidação parcial do contrato de derivativos referenciados em 100 mil ações, firmado com o Bradesco. E aí, Junqueira, como você analisa essa notícia em relação à Tenda? E só para registrar aqui a cotação do papel, Tenda ainda está em leilão, ainda não saiu, portanto, sem cotação de Tenda por enquanto. Bom, Cami, essa notícia, ela teoricamente, ela vem parte da reestruturação da Tenda, né? A Tenda, ela faz parte do grupo de incorporadoras que vem passando por um turnaround, né? Então, tanto ela quanto a MRV, elas vêm ali melhorando sequencialmente os seus resultados para entregar Gabriel, uma performance só uma informação, melhor. Gabriel, desculpa, porque pode te ajudar pegando o termômetro do mercado. O Coutinho acabou de dividir comigo, no leilão, Tenda tá caindo 20%. É essa informação, Coutinho? Foi para 16 agora subiu um pouquinho, cai 11,85. Vamos lá, Gabriel, você. Tá caindo bastante no leilão, eu tô acompanhando aqui, você vê aqui, são ordens aqui de quase 5 milhões de ações que estão passando aqui no leilão, né? Então é um leilão relevante. Ela está caindo. Essa notícia dessa liquidação dos contratos de derivativos pode estar fazendo um pouco de preço. Acho que também tem um pouco do movimento que a Tenda já vem fazendo, mas é uma tese de turnaround. Toda tese de turnaround tem um maior risco, uma maior volatilidade envolvida, e aqui não é diferente. É um papel que eu gosto, não vejo razão dessa notícia específica causar um movimento tão grande quanto esse, agora 6,26 no leilão, né, que está caindo. Porém, o mercado é soberano e aí ele nos diz o que ele quer, né? O Coutinho, como é que você está vendo esse gráfico aí? Olha só, a gente está em homenagem ao meu querido Léo Levati. Na terceira não passa, na terceira não passou. O ativo chegou próximo a 2,549. O ativo agora cai 6% em leilão, cota 2,355 e pode iniciar uma correção. Logicamente, quem foi pego de surpresa não dá para estopar, né? Ou seja, o ativo já guepou, imaginando que ele abra nessa faixa, mas deveria ser daqui para baixo. Quem está comprado, entendo, está extremamente bem comprado, o ativo subiu como se não houvesse amanhã, está num ponto de inflexão que pode ensejar uma baixa. Eu eventualmente seria mais conservador, zera ou estopa a diferença. Aí sabe o que ia acontecer? Se tivesse passado a terceira? Se eu não, tive que fazer um novo FIBO aqui. Aí você ia fibar de um outro ponto pra falar. É homenagem ao Leonardo Levati. Não passa a terceira não passou. Ninho. Ah, Coutinho, pra cima de mim, às 10h19, AgroGalaxy no radar agora, Camila Nascimento. A AgroGalaxy divulgou o balanço, apesar de ter registrado um prejuízo de 153 milhões de reais, o número representa uma baixa anual de quase 40%. E dando destaque aqui para alguns números da companhia, a receita líquida totalizou 341 milhões de reais, representando uma retração de 79% em relação ao primeiro trimestre de 2024. O EBITDA da companhia ajustado ficou negativo em 59 milhões de reais no primeiro trimestre de 2025 e o prejuízo bruto ficou negativo em 5 milhões e 200 mil reais no período. A AgroGalaxy está avançando agora 4,93% aos R$ 6,60. A sua análise então para o balanço da companhia, Junqueira, empresa que passa também por recuperação judicial, certo? Exato, Cami, é uma empresa que está passando por um momento bem delicado, a AgroGalaxy. Aliás, a AgroGalaxy é uma tese que eu particularmente nunca gostei, né? Sempre achei que ela foi desenvolvida ali quase como uma concha de retalhos, né? Então pegaram diversas empresas, criaram um ecossistema de uma holding, né? Porque a AgroGalaxy ela é uma holding com diversas marcas em diversas partes do agronegócio e listaram isso na Bolsa de Valores, né? E eu lembro como se fosse ontem do IPO, quando a gente via o tamanho da oferta secundária, né? O IPO você tem duas formas de levantar dinheiro. Você vai fazer a primária, que é onde o dinheiro entra no caixa da companhia, e a secundária, que é para pagar acionistas que estão dando saída do capital da empresa. Então, quando a gente olhava o IPO, né, a proposta de IPO, você via que a maior parte dos recursos acabaram indo para
uma secundária para dar saída em executivos, em fundos de private equity, enfim, você via que era uma empresa que foi moldada para ser vendida e ser colocada ali como uma coxa de retalhos, onde diversas marcas que não se conversavam muito criavam esse ecossistema, né? Isso acabou culminando numa recuperação judicial, que a empresa não conseguiu se conversar muito. Obviamente, tivemos aí um cenário ruim do agronegócio, com margens comprimindo, preços menores e tudo mais. A empresa tem conseguido ali sair dessa lama que ela estava ali, conseguindo resultados melhores, mas é uma tese que eu particularmente não gosto e prefiro ficar de fora. E o gráfico, Coutinho, o que ele diz pra gente? O gráfico fala por si só, né? Eu tô tentando achar ponto aqui, assim, o ativo ele tá lateralizado desde novembro 24, e tudo bem, né? Ele lateraliza de 5 para 10, né? Ou seja, esse candle aqui, por exemplo, é um candle de 46% de alta, mas, assim, é zero de previsibilidade, eventualmente para quem quer algo um pouco mais previsível, ok. Eu acho que a tese, ela, olhando o todo, ela, como você comenta, não vem funcionando, né? Porque praticamente, ok, sai de 5, vai para 10, mas também não vai para 20, né? O ativo fica lateralizado e fica trabalhando de forma errática. Também é um ativo que não faz muito a minha praia. Quem tá comprado, ok, tá a parte do fundo, né, tá na parte inferior do gráfico, deveria ser daqui para cima, mas de novo, um ativo que se comporta dessa forma, para perder R$5,40 e continuar caindo também 2 minutos, ou seja, graficamente falando, é um ativo até ruim de ser analisado. Smart Fit agora no radar. Alô, Camila Nascimento, eu te passo a palavra no momento em que o Ibovespa arrefece bem os ganhos, hein, pessoal? Sobretudo em contraste com o mercado de futuros. Veja só, o Ibov tá avançando 0,40%, o Indifut chegou a subir 0,95%, praticamente Raia Drogasil segue caindo, foi devolvida de novo a leilão, 2,72% de baixa, e Banco do Brasil, um dos próximos assuntos que a gente vai endereçar, já está abaixo de 21,50, 21,44 agora. Na ponta oposta, BIF3, Minerva, Vamo 3, Vivara, Cirela e Magalu seguem sendo os destaques positivos, variação percentual média de 2,7%. Você, Cá? O Conselho da Smart Fit aprovou o pagamento de 40 milhões de reais em JCP, o que equivale mais ou menos a 6 centavos por ação, e o pagamento vai ser realizado até o dia 31 de julho e vai ter como referência os acionistas que compuseram a base acionária de 13 de junho. Junqueira, você acompanha Smart Fit, o que você acha do papel? O Smart Fit que está subindo 0,91% aos R$ 24,47. Bom, Smart Fit é uma tese que eu gosto bastante, né? Eu até apelidei carinhosamente tanto ela quanto a Track and Field, né? É o kit dos marombas, né? Uma vende o seu outfit, que você vai na academia, e o outro lugar onde você pode praticar o exercício físico. Eu acho a Smart Fit uma tese muito legal, porque ela, além de ter a marca Smart Fit da academias ali, você tem também um ecossistema completo de exercícios físicos, você tem marcas boutiques, você tem outras coisas que ela tem dentro, uma recorrência muito legal. É uma tese que até teve uma discussão há um tempo atrás, eu lembro alguns analistas falando da questão dos aluguéis dos imóveis que eles não reconheciam no balanço de uma forma como passivo ali, enfim, tudo isso trouxe ali uma carga um pouco negativa na Smart Fit, mas é uma empresa que recorrentemente vem crescendo e vem mostrando muitos bons resultados, né? E acho que esse mercado de esportes, né, é um mercado que mostra uma certa resiliência no nosso cenário atual aqui de juros altos, né? Então é uma tese que eu gosto bastante, e do kit dos marombas, né? Ela e da Track and Field, gosto das duas, né? Eu pensei que você queria que eu dançasse, lindinho. Eu já tava até olhando aqui. Fica à vontade. Será que ele quer que eu passe vergonha de novo? Fica à vontade. Smart Fit tá lindona. Então sobe, lateraliza e vai subindo de forma orgânica. Cota 2445. Smart Fit, aos meus olhos, tem duas dificuldades, né? Ela tem que romper 2488, que é o seu topo anterior, e tem um 2575, que é essa resistência mais longa. Então, assim, quem tá comprado tá bem comprado, o ativo sobe de forma orgânica, devagarinho, dá uma boa desacelerada nessa região entre 24 e 25, mas ok, objetivo de Smart Fit, R$ 28,19. Às 10h25, esse é o Coutinho falando de Smart Fit para a galera, vou te falar, viu? Vamos fazer o seguinte, ó, antes da gente partir para os Estados Unidos, o Gabriel Junqueira separou 2 destaques. Na verdade, um
pensando no doméstico, um pensando no internacional. Pra gente equilibrar um pouquinho mais os assuntos, Gabriel, Moura do B, através do relatório do Santander, passando de ano, hein? E com nota alta, é isso, Gabriel? Exato, né? Moura do B, né? Que papel, né? Que empresa maravilhosa essa, né? Então, o Santander, ele fez um update e nesse relatório mais recente ele trouxe um panorama extremamente animador para o que a gente pode imaginar da Moura do B em 2025 e 2026. Os números mostram uma empresa que está cada vez acelerando o ritmo no mercado imobiliário do Nordeste, onde ela praticamente nada de braçada sozinha, né? A Moura do B é líder do mercado imobiliário no Nordeste, ela tem resultados muito positivos, né? Então você tem ali uma estimativa de pré-lançamentos para 2025 a 2027 que foram elevadas aí em 43% e 36% respectivamente. As previsões de receita líquida então estão crescendo double digits aí, mais de 2 dígitos. O lucro projetado para esse ano em 342 milhões de reais já está quase chegando em 400 milhões de reais. A Moura do B vem mostrando uma força fenomenal nos seus lançamentos e por isso o Santander ele reforça que a empresa é um dos top picks aqui no setor de real estate para eles, né? E tudo mais ainda focando quando a gente pensa que você pode ter um acréscimo, né, de vendas pelo Minha Casa Minha Vida faixa 4, que agora possibilita rendas de até 12 mil reais participarem do programa de incentivo do governo. Então, eu vejo o Moura do B de uma forma muito, muito forte. Eles até fizeram um evento recente com a diretoria, que incluiu ali o CEO Diego Vilar, da Moura do B, que reforçou essa estratégia, crescimento sustentável, aumento de participação do Minha Casa Minha Vida nessa nova faixa, a faixa 4, uma disciplina de gestão e de alavancagem muito forte. Enfim, é uma tese que quem está na plataforma do TC pegou essa pelo rabo, porque a gente está falando dela faz um tempo, e não sou só eu que falo dela não, vários outros contribuidores estão batendo na tecla de Moura do B há bastante tempo, Léo. E olha como o gráfico tá bonito, Coutinho, porque é um sobe, lateraliza, sobe, impressionante. Como se não houvesse amanhã. Olha só, Moura do B cota 2,355. No longo prazo, Fibo branco, ela tem a sua resistência a 2,499. No curto prazo, Fibo amarelo, você tem ela a 2,726. De qualquer forma, eu acho que novas entradas, não sei, fica um pouco desconfortável em função de você estar na parte final do movimento. Quem está comprado, logicamente, extremamente bem comprado. Ficaria atento porque você tem a 2442, 2499, você tem aqui uma região de resistência, inclusive uma terceira linha. Então Moura do B pode dar uma eventual corrigida, montar a nova figura gráfica para subir. O Fibo curtinho, eventualmente joga ela mais para cima. 2726, tá bem comprado. 10 horas 28 minutos. Ó, se nós formos rápidos aqui no gatilho é possível. Cá, traz Isa Energia pra gente antes da bola rolar no mercado americano, vai lá. Vamos lá, Isa Energia então confirmou o início antecipado da operação comercial do projeto de Água Vermelha. O projeto começou com 16 meses de antecedência em relação ao prazo estabelecido pela ANEEL e o projeto possui uma margem EBITDA estimada de cerca de 90% de acordo com a companhia. Isa Energia está subindo 1,35% aos R$ 23,32, Junqueira. Essa notícia ela é ótima, né? Porque quando a gente pensa o modelo de negócios das transmissoras, né? E isso é algo que tem que ficar muito claro. A transmissora ela não é remunerada pela quantidade de energia que ela transmite, e sim pela disponibilidade da linha. Então, quanto antes ela consegue antecipar o projeto, quanto antes essa linha fica disponível, melhor a TIR daquele empreendimento, daquela concessão que ela tem. Então, esse tipo de notícia é maravilhoso para a tese de Isa Energia, que essas teses de transmissoras é quase o que a gente chama de uma renda fixa em ações, porque são empresas extremamente previsíveis, fluxo de caixa ali super tranquilo, tem que ficar de olho um pouco na alavancagem, a TIR dos projetos está um pouquinho mais amassada, então eu vejo esse setor às vezes com pouco mais de ressalva quando a gente fala de setor elétrico. Tem empresas melhores no setor elétrico para você olhar do que Isa Energia, como por exemplo Equatorial e Copel. 10 horas 30 minutos no oferecimento de CME Group. Você passa a acompanhar a partir de agora a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos. Senhoras e senhores, hora e vez do Opening Call para você se ligar. Vamos lá, porque o hino nacional dos Estados Unidos me manda dizer
Olha, os trabalhos que estão sendo abertos mostram DXY 0,12% de baixa, 98,884 pontos. O VIX no placar de 0-0 a 17,15. O VIX estava em 17,5 praticamente, ameaça perder os 17, está mais para os 16,9 do que para os 18. Yields de 2, 10 e 30 anos, 2 pontos base e meio a menos nos pedidos de prêmio. É o que a gente vai vendo, não houve grande alteração no comportamento da curva americana, seja no contrato curto, médio ou longo. Tampouco houve grande alteração no que diz respeito aos contratos curtíssimos. Mas a gente vê sim uma melhora do VIX, que está aí entre 17,15 e 17,20, e um DXY mais direcional para baixo agora, ainda que com só 0,12% de marcha ré, estava no 0-0. Camila Nascimento, vamos aos indicadores americanos, os índices acionários, como é que eles abrem? Abriram em alta, com exceção de Dow Jones, que está na estabilidade, mas em território negativo, com leve queda de 0,01% aos 42.755 pontos. O S&P sobe 0,14% aos 6.013 pontos. Nasdaq avança 0,10% aos 19.613 pontos. E o Russell 2000 avança 0,52% aos 2.155 pontos. Léo. Bora lá! Tesla subindo 2%, de volta aos $315. Amazon está caindo 0,20 a $216. Meta sobe 0,5, Google está no 0-0. Nvidia cai 0,50, Apple avança 0,59, Microsoft recua 0,33. É assim que nós estamos. Você vê que é uma dinâmica meio amarrada, meio mista, sem uma direção única para as 7 magníficas, seja ela de alta, seja ela de baixa. 10 horas com 32 minutos, bora então organizar graficamente os índices americanos. É você, Coutinho. Vamos lá, pessoal. Os índices americanos, eles permanecem lateralizados, só que, de novo, a gente sempre reitera, né? O Never Bet Against America, apesar de tudo, segue firme. Você vê que todos eles, com exceção da Dow Jones aqui na parte superior, já rompem as suas respectivas resistências. Então você tem S&P 500 rompeu, você tem Nasdaq rompeu, Russell 2000 sim, e Dow Jones está aqui eventualmente na iminência de. O mercado americano segue com essa leve alta, tá? Candles pequenos, baixa volatilidade, o mercado americano vai ali se recompondo face às dificuldades que vem passando, as incertezas, Estados Unidos, China, etc. Então quem está comprado no mercado americano, a priori, vai bem. Não está subindo como se não houvesse amanhã, mas vagarosamente vai se mantendo. Olha, Coutinho, nós precisamos falar do Bitcoin, aproveitando essa abertura do mercado americano. O Bitcoin, ele está agora em $109.500, é até um recuo de 0,7%, mas ao longo da madrugada chegou a tocar $110.500. $110.500. O Ethereum está avançando agora 2,64%, só mudou a referência. É uma disparada do Ethereum, $2.750. Vamos falar de Bitcoin e de Ethereum, começamos pelo Bitcoin. Você. Bora, o Bitcoin chegou na sua máxima a $112 mil, 112.050, e aí fez uma correção, perdoa. Foi lá no 103, eu havia cantado isso, e agora lateraliza. Essa lateralização, ela é positiva. Esse Fibo aqui, ele é antigo, você pode focar só nesse movimento de sobe, lateraliza para eventual alta. O Bitcoin deveria, sim, retestar os $112 mil, essa é a ideia. Se você precisar de um Fibo para poder te orientar, você vai jogar esse cara, ao contrário, Black Arrow é de cima para baixo, você vai jogar daqui para cá. E aí você tem o Bitcoin no rompimento dos mesmos 112.050, objetivo do Bitcoin, $123.104. E no caso do Ethereum, ETH, o que é que você pode trazer para o público? Lembrando que tem muita gente levantando a bandeira do Alt Season chegou, quer dizer, a temporada das altcoins, para além do Bitcoin, vai lá. O Ethereum a gente já tinha cantado também, né? Eu falei desse envelope de alta, olha só, sobe, longa lateralização, o Ethereum prontinho para subir, $2.470, objetivo do Ethereum. Eu já tinha cantado, 3.067. 10 horas com 35 minutos. Em relação às 7 magníficas, o destaque hoje fica sendo com a recuperação de Tesla, é o grande highlight positivo, sobe 1,5, já subiu mais, é verdade, mas está se destacando. E na parte negativa, eu ficaria com a Nvidia. A Nvidia ameaça perder os $142. Vamos pincelar esses dois papéis. Você, Coutinho? Tesla, a priori, tudo sob controle, então, de novo, né? Teve aquela compra a $277 em região que eu não tive tempo de cantar. Tesla ainda em região de compra. Tesla, para quem gosta do case, compras pequenas, parceladas, preço médio positivo. O upside dela seria o retorno a $367. No caso de Nvidia,
NVIDIA lateralizada, a formação gráfica ela não é ruim, ou seja, eu não tenho queda, eu tenho uma lateralização que não sobe. Mas, de novo, quem está comprado está bem comprado, o ativamente vai se distanciando, cota $142. O objetivo de NVIDIA nesse pivô é 158. 10h36, Camila Nascimento traz agora alguns dos highlights separados para a tabela do mercado americano. A gente tem o cruzamento com o Brasil e um comentário inicial do Gabriel Junqueira, então são as nossas próximas atrações. Eu vou na seguinte ordem, primeiro dando uma olhada no que aconteceu com a abertura da terra do Tio Sam aqui no Brasil, porque o gringo é quem está puxando a bolsa. Continuamos nessa atoada já faz um tempo. O Ibovespa está avançando 0,54%, estamos assim. O dólar está caindo 0,20%, deu uma leve encorpada baixista o dólar, R$ 5,574. Curva de juros 11 pontos base a menos nos pedidos de prêmio, em média, toda a extensão da curva considerada. Vamos ver a percepção do Gabriel para essa abertura do mercado à vista lá nos Estados Unidos. Gabriel Junqueira, você, meu garoto, 10h37. Bom, o mercado nos Estados Unidos, né, Léo, abrindo aqui mais tranquilo, né, volatilidade um pouco mais controlada, eu colocaria alguns pontos de atenção. Primeiro, a gente tem uma semana importante aí com um dado de CPI que pode fazer uma mudança significativa na direção do mercado dos Estados Unidos, então isso vale a pena ficar bastante atento, né, que é um dado muito relevante, ainda mais agora que a gente está vendo os juros no patamar que estão, né, então o mercado precisa ficar muito atento com a curva de juros americana, que pode fazer bastante preço, né? E sobre as empresas, Léo, eu queria primeiro destaque trazer uma fala aqui do Mark Zuckerberg, CEO da Meta. Ele está começando a assumir a parte de inteligência artificial do grupo, né? Ele está muito frustrado com o projeto Llama 4, né? E ele acabou assumindo a responsabilidade por tocar a parte de inteligência artificial, fazendo novas contratações, planejando toda a parte de AI da Meta, né? Então isso pode trazer para a Meta ali a colocar ela no jogo da parte de AI, que é uma empresa que tem ali muito potencial para estar com isso, só que a gente não tem visto um protagonismo muito grande da Meta no que a gente diz respeito a AI, né? E por fim, né, o Santander ele fez um update em Pilgrim's Pride Corporation. Para quem não está familiarizado, a PPC é a divisão de frangos da JBS nos Estados Unidos, né? Então ela é o que a gente seria um proxy aqui do que a gente vê para o resultado da Seara aqui no Brasil e também muito relevante para o mercado de frango como um todo. E o Santander vê muito positivo o resultado de PPC para o segundo trimestre de 2025 e não vê ainda, né, os sinais de mudança muito abrupta no ciclo do frango, que vem sendo extremamente positivo, né? Então tem uma expectativa de EBITDA de $630 milhões e um lucro líquido de $395 milhões, o que seria bastante em linha aí com o consenso do mercado, né? Então a gente pode continuar vendo a parte de frangos liderar a divisão de proteínas e a PPC vai ser a primeira a reportar e vai fazer bastante preço agora na BDR de JBS, que está listada nos Estados Unidos. 10h39, daqui a pouquinho de volta ao Brasil, Banco do Brasil, uma das principais atrações para a gente comentar e outros papéis que vão se destacando. Tem também a interatividade para você mandar a sua pergunta, seja pelo WhatsApp, seja pelo chat do YouTube. Agora, enquanto a CME Group segue oferecendo o mergulho nos Estados Unidos, a Camila Nascimento separou algumas notícias que chamam a atenção. Me parece que uma delas toca inclusive em Tesla. O Coutinho já fez a análise gráfica, você paga o informativo e já emenda numa outra, pois não, Cá? Vamos lá, então, começando por Tesla, as entregas da companhia no segundo trimestre continuam em um caminho fraco ainda, de acordo com o Wells Fargo. Essa foi a justificativa que o banco deu para manter a classificação de venda do ativo e preço-alvo nos $120 por ação. O Wells Fargo, os analistas do banco, citaram que as entregas globais em maio estavam com tendência 23% menor em comparação anual, com os números do trimestre até o momento e do segundo trimestre 21% menores na comparação anual. Todas as três regiões chaves, América do Norte, Europa e China, estariam experimentando quedas percentuais de 2 dígitos, sendo a Europa a mais impactada. E aí eu já emendo, então, com a notícia sobre Apple, que apresentou a maior reformulação de software da história, mas avançou pouco em relação à inteligência artificial. A empresa lança, então, a interface para iPhones, iPad, Macs e o Vision Pro, focando em uniformidade e produtividade, mas deixou os investidores
esperando por mais inovações na área de inteligência artificial. Então vamos com a análise de Apple, Coutinho. Bora. Apple segue na tendência contrária da 7 Max. Se você vê os gráficos, né? Você tem aquele pivôzinho e aí todas elas sobem. Apple tá aí restrita em função dessa questão de IA. Realmente eu assisti ontem e desapontou um pouquinho na minha percepção. Cota entre 192 e 214. Apple permanece lateralizada. Apple lateralizada desde início de abril. E aí tá nessa batalha para poder se reinventar na parte de IA. O viés do ativo ele é ruim. Primeiro, a questão da lateralização. Segundo, a questão da falta de uma figura gráfica que apoia a alta. E agora vamos falar de Paramount. A empresa vai cortar 3% da força de trabalho dos Estados Unidos à medida que aprofunda o corte de custos. Então, a Paramount informou aos funcionários que vai reduzir sua força de trabalho em 3,5% e que a maioria dos funcionários afetados seria alertada e desligada na terça-feira. Esta é a mais recente rodada de demissões de empresas de mídia, enquanto ela luta para cortar contratos e se prepara para se fundir com a Skydance Media. Coutinho, análise então de Paramount. Paramount, quando você olha, ela está lateralizada em região de venda 11 e 12, 11,59, 12,07. Se você puxar o histórico do gráfico, praticamente você pega isso desde agosto 24, né? Então você tem a parte inferior transitando ali na casa de $9 e aí sobe e vai para 12. Sobe e vai para 12 e fica por lá. A figura gráfica até que ok. Eventualmente, se alguém tiver comprado no ativo, não é uma figura de venda imediata. O ideal é que não rompa a região de 11,59 e da eventualidade do 12,07 para cima, pivôzinho de alta fica bacana. Paramount que cai 0,30% lá nos Estados Unidos. E agora vamos para o último destaque. A Disney vai pagar $438 milhões à Conquest para assumir o controle total da Hulu, encerrando o longo processo de avaliação. Em 2023, a Disney anunciou então que a companhia compraria a participação restante da Comcast para assumir a propriedade total do serviço de streaming. Coutinho, vamos analisar então agora a Disney. Olha só, pessoal, a Disney tá no gráfico e a Disney tá no semanal, né? A Disney, ela tem um comportamento ruim, pelo menos no diário. Assim, quem tá comprado tá felizão, não tem nem o que falar, né? O ativo faz aqui aquele pivôzinho aqui do pós-crise e aí dá essa dá essa explodida, inclusive com esse gap enorme na região de $94. No curto prazo, envelope de alta, comprado bem comprado, o ativo cota $115,66. O objetivo da Disney, 123,69. Chegando lá, por favor, atento, porque é um ponto que Disney não consegue passar desde 2022. Olha, 10h43 e o nosso GC segue apontando para o assunto e para o pano de fundo mais relevante que a gente pode ter para a dinâmica desse dia 10 de junho, que é o eventual acordo entre Estados Unidos e China. Segue havendo negociações entre os países. Não temos nada de concreto para trazer aqui para a cobertura. Está sendo, inclusive, muito sigiloso o tipo de conversa entre os dois países. O que temos são acenos positivos por parte de Trump e Howard Lutnick, ambos sugerindo que, embora as negociações sejam complexas, a tendência é de um desfecho positivo. O Scott Bessent, mais silencioso, é o principal articulador dessa rodada de negociações que segue acontecendo em Londres, lá pela Inglaterra. 10h44. Bom, meu caro Gabriel Junqueira, um último highlight que você tenha sobre Estados Unidos, temos um minuto ainda para isso, e é monitorar essa novela entre Xi Jinping e Trump mais uma vez, né? Exato, Léo. E assim, eu acho que toda cautela é pouca quando a gente fala de Estados Unidos, principalmente pensar que o S&P está muito próximo das máximas históricas. Eu volto a dizer, o mercado nos Estados Unidos, ele mudou um pouco do que era antes, quando uma tendência de alta muito clara, assim. A gente tem que tomar muito cuidado, stock picking criterioso, tentar operar o mercado numa base de trading range, porque eu não vejo, ainda mais com todas essas incertezas que a gente está tendo, não só no fronte interno americano, com essas crises políticas, manifestações, como no fronte da guerra comercial, óbvio, se tiver um desfecho muito positivo, você pode ter um rally de alta, mas a probabilidade disso acontecer, pelo menos no curto prazo, é baixa, a gente pode ter ainda muita água passando debaixo dessa ponte, e isso traz aí um nível de incerteza muito grande para o mercado. Então toda cautela é pouca quando a gente fala hoje de mercado nos Estados Unidos, Léo.
10 horas 45 minutos, 15 para as 11, portanto. No oferecimento de CME Group, você curtiu a abertura do mercado à vista na terra do Tio Sam. A gente volta agora a centrar o foco no Brasil, na maneira como o Ibovespa, o dólar e a curva de juros estão se comportando. O Ibov está avançando 0,77. Você vê que a abertura do mercado à vista americano coincide com o novo encorpamento da foto altista da Bolsa. A curva de juros tem 11 pontos base a menos nos pedidos de prêmio em toda a extensão e o dólar no placar de 0-0, não chove nem molha esse dólar. R$ 5,581. Prometi, vou cumprir. Banco do Brasil, R$ 21,35. Eu já vi algumas pessoas no chat dizendo assim: deixa cair, deixa que caia. E o Banco do Brasil vai ficando abaixo dos 21,50. Aí muda o texto, ó. Aí desce mais um pouquinho. Ó o gráfico semanal, vamos lá. Coutinho, você e a verdade gráfica para quem tá querendo comprar especulativamente Banco do Brasil. Não, comprar especulamente não, nem especulamente. Você vai aguardar Banco do Brasil descer, objetivo de Banco do Brasil no 985. Nota que assim, eu perdi completamente a minha referência. Banco do Brasil a este preço é novembro de 2023 só. Eu não tenho figura gráfica nenhuma, eu não tenho FIBO revertido, eu não tenho nada para me dizer o que vai acontecer nessa região. Então, é aquilo que a gente falou, né? A perda dos 22 aqui, dos 23,20, já era ruim. Agora que derreteu, eu tô num canal sem nenhum tipo de referência gráfica. A referência que eu tenho é um no 985, aguardaria até lá para comprar, ou eventualmente virando no meio do caminho, a gente vai avisar aqui na TC News antes. Mas hoje é 19,85. 19,85, próximo suporte relevante, teria que testar e se manter acima disso para eventual compra especulativa sob suporte. Tem relatório. Se romper esse suporte... Aí você tá falando de Banco do Brasil a R$ 15,33. E aí, se tudo der certo, você vai tomar no R$ 12,31. Que susto, Coutinho. 10h47, tem relatório, Cá? Pois não. Exatamente, é de Banco do Brasil. O Itaú BBA manteve recomendação neutra no papel e reduziu o preço-alvo de R$ 29 para R$ 25, de acordo com o BBA. A projeção foi reduzida em 30% do lucro de Banco do Brasil em 2025 e o banco enxerga um ROI de 14,6% em 2026. Banco do Brasil é o maior detrator do Ibovespa, está caindo 1,70%, Léo. Pois é, em pontos, Cá. Banco do Brasil tira 70 pontos do Ibovespa. Alguém avisou! Não avisou, Gabriel Junqueira? Pois é, né, Léo? Quem avisa, amigo é, né? Já diziam os mais sábios, né? E quando a gente pensa um pouco sobre o Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil, ele tá numa tendência muito ruim de resultados. Aí o pessoal vai perguntar, pô, Junqueira, mas você acha que o Banco do Brasil é uma empresa ruim? Mas você acha que o Banco do Brasil vai quebrar? Mas você... Não, eu não acho nada disso. Muito pelo contrário, eu acho o Banco do Brasil um belíssimo banco, é uma empresa milenar, secular, né, aqui no Brasil, uma empresa muito importante para a gente, porém o mercado é soberano e quando a gente entra numa tendência de resultados ruins e de piora sequencial dos resultados, não adianta apostar contra a tendência, pegar a faca caindo, a probabilidade de você se cortar é muito alta, né? Então, aqui a gente não sabe qual que vai ser o fundo do Banco do Brasil. E vale sempre lembrar que no fundo do poço tem um alçapão, né? Então, ele sempre pode cair mais um pouquinho. Obviamente, cada vez que ele cai mais, ele se torna mais atrativo. E isso pode fazer com que o investidor que tem uma visão de longo prazo tenha um retorno muito positivo. Agora, no curtíssimo prazo, obviamente, Banco do Brasil não é a melhor opção de investimento, né? E esse movimento que a gente está vendo no Banco do Brasil também está acontecendo em Basa 3, né? Se a gente puder colocar o gráfico de Basa 3 aqui, que não teve uma piora de resultados, mas teve um movimento bem ruim, é o Basa com Z. Basa com tempo para Coutinho. Ih, tá difícil hoje, hein? Desculpa, também, viu, Junqueira, que o bullying aqui tá difícil. Não, o Basa também não teve uma piora de resultados, apresentou ROI de 20% e tá aí o mesmo movimento de Banco do Brasil por conta do agronegócio, uma piora da carteira de agro, uma piora na percepção de bancos públicos, de gestão dos bancos públicos, enfim, tudo isso fazendo aí preço não só no Banco do Brasil, como no Basa, como na Brasil Seguridade
também. Ó, 10h50, o Coutinho fica à vontade para complementar, é só um ponto, né? E no fim do dia, o horizonte é tão importante quanto qualquer outro conceito no mercado financeiro. Se o seu horizonte não é o curto prazo, se o seu horizonte é médio, longo prazo, Banco do Brasil neste patamar de preço, para muita gente já é baratíssimo. Agora, o que eu recomendo aqui é conciliar o timing da compra, ainda que no médio ou longo prazo, com um sinal de reversão do gráfico e com o aspecto de fundamento um pouquinho mais interessante. E pelo que eu tenho conversado, falei essa semana mesmo com o Kitzman, que participa do Almoço de Negócios, o Gabriel está indo nessa linha, ainda há muita dúvida sobre os números que serão divulgados pelo banco no segundo trimestre. Ninguém vai saber, ninguém vai conseguir antecipar o teor dos números do segundo trimestre. Mas há evidências que ainda sugerem um trimestre difícil. E graficamente nós ainda estamos falando de faca caindo. Então mesmo aqueles que têm médio ou longo prazo, de repente, podem calibrar melhor o timing da compra a partir dos sinais de reversão. O glorioso Junqueira foi lá e falou de Basa 3. Eu não lembro de você ter falado desse papel em algum momento aqui no Manhã TC News. Vai falar agora, na minha percepção, pela primeira vez. Eu acabei de fibar ele agora também, não me recordo. Você vê que você tem uma alta, uma longa lateralização e aqui você tem a sua primeira perda de suporte, né? Então, perdeu 79,47, agora tá certinho, olha só, parou em cima de 69,00, então caiu e agora tá aqui sentadinho em cima de um suporte baixista. Próximos objetivos de Basa, R$ 62,53, se tudo terminar de azedar, você tá falando deste ativo a R$ 52,06. 10h52. Leilão do Tesouro. Pois não, Camila Nascimento. O Tesouro, então, divulgou a oferta do leilão. Em NTNBs, com vencimento em 2028, ofertou 150 mil títulos, com vencimento em 2032, 750 mil títulos e com vencimento em 2045, 300 mil NTNBs. Com isso, a oferta total de NTNBs totalizou 1.200.000 títulos e em LFTs a oferta total foi de 550 mil, sendo 50 mil títulos com vencimento em 2028 e 500 mil títulos com vencimento em 2031. Para trazer repercussão na curva de juros, nesse momento dá para observar uma desidratação de até 13 pontos base na curva de juros. Destaca aqui o movimento do DI 28, que cai 11 pontos base, DI 30, que recua 13 pontos base, e o DI 33, que perde 12 pontos base. Léo. Obrigado, Cá. Anotado, então. O impacto já na curva de juros. As terças-feiras são leilões mais magros. Eles tendem a impactar menos. 12 pontos base e meio, praticamente, de recuo médio para os vértices da curva de juros. 10h53, bom, vamos nos despedir de Gabriel Junqueira, meu parceiro, o último highlight. Depois tem mais 3 ou 4 pedidos aqui para o Coutinho. Você. Bom, Léo, o mercado mostrando uma resiliência muito grande. Acho que quando a gente olha para o que está acontecendo hoje, né, principalmente a curva de juros fechando bastante, teve uma oscilação, né, a gente viu a bolsa abrindo mais positivo, depois voltando os futuros também, só que os juros continuou fechando. O Small 11 também subindo mais do que a bolsa, importante destacar isso, que acho que traz uma certa robustez para esse movimento, porque o índice acaba sendo muito influenciado por alguns poucos papéis, e quando a gente olha para o Small, você tem uma visão um pouco mais geral do mercado e das empresas de menor capitalização. Grande destaque para mim fica no grupo Simpar, que está subindo 3,3%, não só ele como suas subsidiárias JSL, Movida e Vamos, que estão aí apresentando altas significativas. Então vale a gente olhar para essas empresas mais alavancadas, porque se de fato formos ter um afrouxamento monetário no curto, médio prazo, quem vai andar bastante é quem está com dívida até o pescoço. Léo, um grande abraço e até amanhã. Gabriel, aquele chorinho enquanto vem a música para JBS. Nós tivemos 3 perguntas ao longo do programa sobre JBS nos Estados Unidos, como é que vai funcionar. Arremata pra gente em alguns segundos aí. Bom, JBS é JBSS32, né? Eu coloquei na plataforma do TC uma planilha que eu recebi do Itaú BBA com a conversão das opções. Muita gente me perguntou sobre a conversão das opções, que estava comprado, estava vendido e não sei o que. Eu coloquei essa planilha lá na minha plataforma, lá no meu perfil do TC, que você tem exatamente qual que era o ticker da opção, qual put que você estava posicionado e o que ela virou com a conversão da BDR. Então você tem lá, você consegue ver para onde que você foi direitinho, você
tem hoje a BDR, já dá para perceber que a BDR não tem a mesma liquidez da ação, não está negociando numa forma tão assim, mas agora precisa da corda ali, né? Então, o mercado começando a entender a JBS lá, acho que quando tivermos os primeiros resultados, a PPC reportando, enfim, o horizonte é positivo para a empresa, né? Mas quem imaginou um movimento muito abrupto de curto prazo acabou ficando um pouco frustrado, né? A visão aqui precisa ser um pouco mais de médio e longo prazo, Léo. Grande Gabriel, obrigado, até amanhã. Valeu, Léo, um grande abraço, você, Coutinho, Camila, e até amanhã, pessoal. 10h55, dá tempo de 3 pedidos aqui pro Coutinho. Olha, faltando 5 minutos para as 11, a nossa audiência feminina vem com a Cris Souza, que é membro do YouTube do TC, diz bom dia e pede Anime 3. Valeu, Cris, obrigado pela sua audiência. Vamos ao gráfico de Anima. Vamos dar uma olhada. Anima vai bem, olha só. Deixa eu só dar um zoomzão. O ativo sobe, longa lateralização. O ativo cota R$ 4,16. Comprada, bem comprada. Vai ficar melhor ainda, acima de R$ 4,47. E o objetivo final é R$ 5,39. A minha única preocupação que eu te passo é esse excesso de lateralização que começa a se montar. Isso é ruim. Não eventualmente pelo valor absoluto, mas pelo custo de oportunidade. Valeu. De Anima, a gente parte para Bradesco. Pergunta do Flávio. Vocês falam muito de Banco do Brasil, mas para mim Bradesco é o que tem o maior upside entre os bancões. Coutinho pode fibar? Bradesco está na tela, o ativo cota R$ 15,93. O ativo tem eventualmente uma queda a R$ 14,88 no curto prazo, então por favor fica atento. O ativo faz aqui um envelopezinho de baixa, começa a construir uma figura gráfica de ensejo baixista que te levaria a 14,88. O ativo cota 15,93. Isso melhora somente acima de 16,79. 10h57. No WhatsApp também tem pergunta, Camila Nascimento. O Carlos Eduardo Coutinho pediu para você analisar São Martinho. SMTO? Deixa eu ver se é essa. Isso, SMTO3. SMTO3 está lateralizado, ativo cota 20,24. A formação gráfica lamentavelmente não é boa. Você tem uma longa queda, uma lateralização onde o ativo ameaçou dar uma subidinha, volta para dentro do canal. Então, por favor, fica atento. Você pode começar a construir aqui uma LT, uma eventual alta, um eventual pivô de alta, mas ainda muito no início. Eu tenho um candle só, que inclusive é o candle de hoje, que quebra essa tendência. Eu precisaria um pouquinho mais de tempo, mas de qualquer forma, pelo tamanho da figura, me parece uma operação mais longa em termos de tempo. Pra gente se despedir, o último pedido aqui é do Fábio Borges. Ele tá pedindo AMD. Vai lá, vamos dar uma olhada no que tá acontecendo em AMD. Double clique e zoomzão. Essa tá bonita. Cota 1,22 e 30. Ela segue praticamente a figura das 7 magníficas. Aquele pivôzinho de alta pós-crise e aí a lateralização. Umas mais, umas menos. Essa daqui tá tudo sob controle. Léo Pinheiro bulimando, tá exatamente embaixo de uma resistência, 122,49. Se romper, aí vai ficar bonito na foto, tá bem comprado. O objetivo desse cara, $131,69. Coutinho, muito obrigado, aquele abraço e até amanhã. Tchau, pessoal, um abraço, eu os vejo amanhã com o Leozinho e hoje no finalzinho do dia com Medina.